Salve, rapaziada, como vocês estão, meus guri? Agora imagina comigo, você entra numa masmorra achando que é só mais uma missão comum e o chão se abre debaixo dos seus pés. Monstros começam a sair de todos os lados, sem aviso, sem tempo pra pensar. Seu estilo de luta não é normal, não é magia de longe, não é força bruta no corpo a corpo. É você no meio do caos, improvisando pra não morrer. Lá fora ninguém faz ideia do que tá acontecendo. Aqui dentro, o ar pesa, o chefe da masmorra aparece, o sistema ativa, o tempo começa a correr. Agora não é sobre vencer bonito, é sobreviver. As pessoas que têm a habilidade de combater monstros são conhecidas como invasores. Eles caçam demônios, obtêm tesouros e protegem os humanos ao longo do caminho. Embora o trabalho deles possa ser perigoso, as pessoas os chamam de heróis, amados por todos e invejados por alguns. A ideia de caçar monstros e acumular riquezas excita as pessoas, e aquelas que não conseguem conquistar esse emprego não podem deixar de sentir ciúmes dos outros heróis. Nossa história começa em um restaurante público, onde tudo parece estar indo bem até que um grito quebra o silêncio. O grito vem de Jun, o protagonista, que está absolutamente furioso ao descobrir que foi contratado apenas como um escudo de carne durante a invasão. O homem de óculos, conhecido como Young Woman, tenta acalmar Jun, explicando que ele mesmo escolheu esse trabalho em busca de dinheiro rápido, e este é o único disponível. Embora Jun se sinta frustrado, ele não tem muita escolha, já que o emprego de baixo escalão foi a única opção que ele encontrou. Jung revela que ele trabalha para uma agência de invasores, conectando pessoas como Jun a empregos não oficiais. Quando Jung entrou em contato, Jun achou que teria uma grande oportunidade, mas logo descobre que está destinado a ser apenas um escudo humano em uma masmorra cheia de mortos-vivos. Ele se sente desprezado, como se fosse descartável, pronto para ser jogado fora se a situação ficar difícil. Ele se pergunta por que esse é o único trabalho disponível para ele, especialmente quando pessoas de classificação inferior estão conseguindo empregos bem pagos. Jung lembra a Jun que, apesar de ser um excelente invasor de artes marciais, ele raramente recebe ofertas de trabalho. E a razão disso é que os magos dominam o mercado, pegando todas as solicitações. O problema, segundo Jung, é que os caçadores de artes marciais são mais propensos a lesões devido ao fato de estarem na linha de frente, enquanto os magos ficam à distância, lançando feitiços. Isso, infelizmente, coloca os praticantes de artes marciais em desvantagem. Jun se lembra de como, há anos, os invasores de artes marciais estavam em alta demanda. Mas isso mudou. Agora, ele se arrepende de não ter se tornado um mago quando teve a chance. Sua história remonta a 11 anos atrás, quando ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Na época, ele teve um desempenho excepcional em uma avaliação de aptidão desperta e foi convidado a frequentar uma academia prestigiosa, especializada em formar invasores. Seu resultado de aptidão para mago foi impressionante, com uma pontuação de 97%, quase perfeita. Mas por algum motivo, ele escolheu seguir o caminho das artes marciais, rejeitando a classe de mago. Naquela época, os magos eram vistos com desconfiança, considerados como meros suportes, incapazes de lidar com monstros sem a ajuda dos invasores de artes marciais. Mas os tempos mudaram e agora os magos são muito procurados. Jun se arrepende amargamente de não ter seguido o caminho dos magos, pois sua vida poderia ter sido muito melhor. Mesmo que ele tentasse mudar de classe agora, a realidade é que os caçadores de artes marciais atingem seu potencial máximo aos 20 anos, e não há espaço para melhoria depois disso. Jun tenta não se lamentar, já que não há nada que possa ser feito para mudar o passado. Jung então relembra Jun de que oportunidades como aquela são raras e que ele não deveria ser exigente. Ele explica que ele escolheu Jun para o trabalho por confiar em seu talento. Ao ouvir isso, Jun sente uma mistura de tristeza e ironia. Sua habilidade, que foi invejada por tantos, agora o reduziu a um invasor de artes marciais de classe D. Sem muitas alternativas, ele decide aceitar o trabalho. Quando ele está prestes a sair, Jung informa que ele verá Jun às 8 horas da manhã no dia seguinte, em um endereço que foi enviado para seu celular. No dia seguinte, Jun chega à masmorra, mas não vê Young Woman. Ele começa a se sentir nervoso, já que a hora marcada está se aproximando e Jung ainda não apareceu. Ele pensa consigo mesmo que talvez Jung deveria lidar com invasores mais competentes, considerando que ele, Jun, é apenas um simples invasor de artes marciais de classe D, enquanto Jung é um feiticeiro de classe A. Jun se pergunta por que Young Woman continua trabalhando em uma agência de invasores quando poderia se juntar a qualquer guilda que quisesse. Se Jun estivesse no lugar dele, já teria encontrado um lugar melhor. De repente, um pensamento perturbador surge em sua mente, uma voz interna que o chama de inútil. Jun não entende o que está acontecendo, mas perdido em seus pensamentos, alguém o chama. É Myungo, um amigo de Jun, vestido com armadura completa. Enquanto conversam, Myungo se mostra orgulhoso de ser um invasor marcial. Achando que a geração mais jovem não aprecia o quão legais os guerreiros marciais são, comparados aos magos, que ele considera vagabundos inúteis, que ficam atrás lançando bolas de fogo. Jun, por outro lado, não compartilha dessa opinião e sente que ser um invasor marcial está longe de ser legal. Eles mal conseguem ganhar o suficiente para comprar comida, e ele sabe que as coisas estão difíceis. Myungo tenta animá-lo, sugerindo que tomem uma bebida depois da invasão, mas Jun rapidamente lembra que está sem dinheiro. Myungo, no entanto, insiste que ele pagará novamente, já que foi Jun quem pagou na rodada anterior. Jun, embora envergonhado, aceita, e eles continuam conversando enquanto se preparam para a missão. Logo,
alguém chega abruptamente e ordena que todos se reúnam na entrada da masmorra, pois a invasão começará em 30 minutos. A tensão no ar é palpável. Todos parecem preocupados, incluindo Jun, que não entende o motivo de tanta apreensão. Myungo decide voltar para seu grupo, e Jun fica ali, olhando seu telefone. Quando a invasão começa, Jun percebe que os invasores precisam estar atentos a duas coisas: a ganância e o medo. Quando encontram tesouros escondidos nas masmorras, muitos se deixam dominar pela ganância, o que pode levá-los à destruição. Enquanto espera, Jun percebe que algo está errado. Ele diz para Jerry parar de olhar para o telefone, é hora de entrar na masmorra. Então ele faz uma piada sobre nosso herói, dizendo que ele provavelmente está admirando a foto da namorada antes de entrar na masmorra. Jerry dispensa o comentário dizendo que não é nada demais. Mas a verdade é que, na verdade, ele está espiando uma foto da mãe, não alguma namorada. Após uma palavra rápida com sua mãe, ele entra na masmorra. Uma vez dentro da masmorra, os magos ficam para trás com suas varinhas, enquanto os saqueadores marciais avançam na linha de frente. Gol, sem mente, aparece imediatamente com suas faces grotescas e um mago arrogante começa a gritar ordens para os invasores marciais, exigindo que eles se formem, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas. É exatamente por isso que nosso herói detesta este trabalho. Ele odeia ser mandado por esses idiotas sobre o que deve fazer, mas não tem escolha a não ser seguir as ordens. Os magos começam a entoar cânticos, conjurando seus poderes elementais e lançando bolas de fogo crepitantes diretamente nos zumbis, transformando as criaturas em cinzas. Gerun observa os magos e se pergunta se eles são realmente da Guilda Meteor, porque essa guilda era apenas iniciante há algum tempo, mas parece que não é o caso agora. Apesar da atenção, ele acha que hoje não é o seu dia de morrer, graças ao poder deles. Impulso. Enquanto faz uma pausa, Mungo pega a água e a bebe rapidamente para se refrescar e aponta que o calabouço é tudo sobre derrotar o grande chefe. Agora, o velho brinca sobre sentir a idade, dizendo que não consegue acompanhar os outros como antes. O velho então pergunta se nosso herói conseguiu alguma queda de item. Ele está se sentindo feliz ao perguntar isso, porque masmorras de rank A geralmente têm um bom saque. O garoto decide verificar por si mesmo, mas assim que abre a janela do sistema, ela começa a falhar e ele sente uma dor de cabeça repentina. Mas então, outra mensagem do sistema aparece dizendo que o sistema está fora do ar e a conexão com o usuário será temporariamente desconectada. Em seguida, outra mensagem aparece, explicando que por razões desconhecidas, o sistema ASR falhou ao reiniciar. Nosso herói nunca esteve em tal situação antes e não tem ideia do que está acontecendo. De repente, uma voz começa a falar em sua mente, instigando-o a seguir a luz. Assustado, ele se vira para ver a notificação do sistema falhando, indicando que uma entidade desconhecida infiltrou o sistema e a restauração do modo de segurança está falhando. Jerry está completamente sem saber o que está acontecendo. O velho percebe sua expressão tensa e pergunta se algo está errado. O rapaz simplesmente explica que alguém pediu para ele seguir a luz, e no instante certo, algo começa a acontecer. Essas bolhas de luz começam a aparecer do nada. Ele se pergunta se esta é a luz que ele deve seguir. Parece que ninguém além do nosso herói consegue ver essa luz. E o velho pergunta por que ele está agindo de maneira tão estranha. Sem uma resposta clara, os olhos do menino permanecem fixos na luz. Ele engole o medo e decide verificar o que é. Quando o velho pergunta para onde ele está indo, nosso herói assegura que voltará em breve. Depois de seguir a luz por um tempo, ele acaba em um lugar estranho e a janela do sistema aparece dizendo que o sistema ACR foi desativado e a janela de status não pode ser carregada. Ele tenta interagir com o sistema, mas não responde. Outra notificação chega informando que há danos parciais e o sistema tentará reiniciar em modo de segurança. Jun coça a cabeça em confusão porque, desde que ele se tornou um desperto aos 10 anos, o sistema nunca caiu nesses 17 anos. Nunca houve danos ou reinicializações também. Ele se pergunta se a voz que ouviu está de alguma forma relacionada ao sistema enlouquecendo. O sistema continua apresentando falhas e bombardeando com as mesmas notificações de falha. Apesar disso, ele continua a seguir a luz e se pergunta se algo está mudando dentro do sistema ASR. Um pouco sobre o sistema ASR. Disseram que foi nomeado em homenagem aos Aesir, os deuses da mitologia nórdica como Odin e Thor. Acredita-se que o sistema tenha surgido de ASR, representando a última esperança e defesa da humanidade durante o ano de desastre em 2011. Naquela época, uma árvore enorme de repente cresceu no meio do Oceano Pacífico, erguendo-se a alturas inimagináveis em apenas 9 dias, lançando uma sombra sobre o mundo. E aquela árvore aterradora de então era nada menos que Yggdrasil, a árvore do mundo da mitologia. Quando finalmente brotou no 9º dia, tudo desabou. O mundo enfrentou uma onda catastrófica de monstros, com metade da humanidade perecendo no caos e o restante lutando contra a fome e pragas. No momento de desespero, verdadeiros heróis surgiram empunhando poderes divinos, trazendo um vislumbre de esperança para a humanidade. Aos poucos, muitas pessoas começaram a acessar seus sistemas ASR, tornando-se invasores para salvar a humanidade. A partir daquele ponto, o ASR se tornou a maior arma da humanidade contra esses monstros. Mas agora nosso herói está preocupado. Se o sistema ASR está mudando, ele teme que as coisas possam não terminar bem. De repente, ele chega a um beco sem saída e vê uma porta verde bem à sua frente. Ele se aproxima cautelosamente, sem saber o que esperar do outro lado. O que será que ele encontrará nessa nova jornada que está prestes a começar? A resposta está além da porta, e talvez a luz tenha mais a ver com isso do que ele imagina.
A verdadeira aventura de ouro. Elas são salas secretas, praticamente lendas vivas, escondidas dentro de masmorras. A chance de uma delas aparecer é ridiculamente baixa, até mesmo em masmorras de altíssimo nível. Só que quando aparecem, meu amigo, aí é festa. São conhecidas por guardar itens especiais, materiais raríssimos e coisas que podem valer milhões de won, que é a moeda local desse mundo meio maluco. A mente de Jerry começa a disparar, acelerada de pura empolgação. Ele sabe que se encontrar um equipamento classe A, ou melhor ainda, acima disso, sua vida monótona pode mudar da água pro vinho instantaneamente. Ele até faz uma oração rápida, silenciosa, pedindo um pequeno golpe de sorte divina. Nada extravagante, só um "deixa eu sair dessa masmorra rico, por favor". Assim que entra, ele sente que o lugar não parece real. É como se ele tivesse tropeçado num escritório celestial para registrar tesouros. Tudo é claro, limpo, organizado, quase sagrado, totalmente diferente do cheiro de mofo e desespero que ele está acostumado dentro de masmorras. E ali, bem no centro, sobre um pedestal, tem um item tão brilhante que parece chamar por ele. Jerry já tinha ouvido rumores sobre esses artefatos misteriosos, mas nunca acreditou que realmente encontrariam. Mesmo assim, a emoção explode dentro dele, e ele estende a mão quase tremendo para pegá-lo. Só que, no momento em que seus dedos encostam no objeto, uma enxurrada de notificações surge ao seu redor, como se o sistema tivesse acordado animado demais. A primeira notificação confirma que ele acabou de restaurar com sucesso uma função danificada do sistema. A segunda diz que ele descobriu um novo equipamento. E a terceira oferece a opção de ver os detalhes do item. Com um sorriso enorme, de ponta a ponta, Jerry sente que talvez, só talvez, a oração dele tenha sido atendida. Assim que ele segura o item, o painel do sistema se abre e revela a verdadeira identidade daquilo, o olho perdido de Odin. Não qualquer item, um artefato de categoria mítica. Segundo a descrição, aquele olho pertenceu ao próprio Odin, o deus mais poderoso de Zaisir, e foi sacrificado no poço de Mimi em troca de sabedoria. Quando equipado, o portador ganha a habilidade de aprender a escrita rúnica e até reverter magia para desmontá-la ou destruí-la por completo. E detalhe, esse é o único item de classificação mítica existente. Encontrou? É seu. Para sempre. O brilho do olho é tão intenso que Jun mal consegue olhar direto para ele, mas ele foca no painel do sistema, onde está escrito sobre a habilidade ativa do artefato, chamada de cálculo absoluto, uma técnica de rank 10 capaz de analisar e destruir a estrutura da magia. O sistema explica que ela consome mana dependendo do nível da magia que está sendo neutralizada. Além disso, com domínio completo da magia rúnica, ele poderia usar feitiços em sua força máxima sem sequer precisar conjurá-los verbalmente. Outro detalhe absurdo é a habilidade de copiar técnicas dos inimigos usando um cartão em branco. Ou seja, esse olho é praticamente um pacote completo de poder, capaz de elevar as habilidades de Jun como invasor a um nível absurdo. Mas mesmo assim, Jun decide vender o item. Afinal, ele sabe muito bem que olhos místicos classificados como lendários e mitológicos podem valer centenas de milhões de won no mercado. E só de pensar nisso, ele sente uma onda de alívio. Nada de virar escudo de carne de alguém, nada de ralar até o osso. Esse era o tipo de aposentadoria antecipada que qualquer um sonharia. Só que, antes de vender, ele fica tentado a experimentar o item, afinal, nunca teve um artefato místico nas mãos. Mas o sistema, nada sutil, avisa imediatamente, se ele equipar, nunca mais poderá se livrar do objeto. Vai ficar preso a ele para sempre. E aí já era. Jun sabe que não pode usar o item direito, porque já passou da idade ideal de 20 anos para esse tipo de equipamento. Então ele toma a decisão sensata de não vesti-lo. Depois dessa bênção inesperada, ele resolve voltar para encontrar o grupo. E pouco tempo depois, vemos o velho da equipe tentando acalmar os membros da guilda, dizendo que seu amigo deve voltar logo. E justo nesse momento, Jerry aparece, ou melhor, R1, como chamaram ali. Ele chega meio sem graça, já pedindo desculpas ao líder do grupo pelo atraso, prometendo que não vai acontecer de novo. O time se prepara para continuar, e o velho dá um tapinha no peito de Jun, incentivando ele a animar. Mas Jun garante, já estou pronto para ir. E ainda acrescenta, todo feliz, que vai pagar bebida para todo mundo naquela noite. Isso deixa o velho completamente perdido, coçando a cabeça sem entender o que deu em Jun de uma hora para outra. Enquanto isso, o garoto está só aliviado, porque ninguém suspeitou de nada. Ele sabe que dentro da masmorra, onde não existe lei, falar que encontrou um item desses é praticamente uma sentença de morte. Até mesmo amigos próximos poderiam virar o jogo para pegar o artefato. Então ele faz de tudo para não chamar atenção. Mas, de repente, o teto começa a rachar. Antes que o líder consiga dar qualquer comando, o teto desaba com um estrondo ensurdecedor. Jerry instintivamente pula na direção contrária, mas acaba caindo no chão, possivelmente arranhando o traseiro, o que deixa tudo ainda mais humilhante. Uma névoa roxa se espalha rapidamente, cobrindo toda a área. Os membros da guilda começam a tossir de forma violenta, sangue escorrendo da boca deles enquanto o veneno toma conta do local. Jerry reage imediatamente, cobrindo a própria boca e correndo para fugir antes que respire qualquer partícula do gás mortal. Ele chama o amigo, gritando para ele sair dali, porque aquela névoa mata sem dó. Mas quando ele olha para trás, vê uma cena que faz seu sangue gelar. Seu amigo é perfurado por uma espada surgida do nada. Alguém invisível o atingiu. Nos últimos instantes, o amigo olha para Jun e só consegue dizer, corre. Aquela visão horrível paralisa Jun por um momento, mas o instinto de sobrevivência toma o controle e ele dispara para longe o mais rápido que consegue. Enquanto corre, a mente dele vai voltando para a explosão, o teto caindo, a névoa aparecendo, tudo estranho demais. E ele finalmente entende que aquilo não foi acidente. Foi uma tentativa de assassinato. Depois de conseguir escapar, ele se agacha para recuperar o fôlego, totalmente suado. E o pior, ele não tem a menor ideia de quem tentou matá-lo ou por quê. De repente, ele percebe que tem alguém atrás dele.
A figura se aproxima, e antes que qualquer palavra seja dita, uma flecha flamejante passa voando por ele, explodindo no chão à frente com brutalidade. O cara usando o moletom parece familiar, e aí a ficha cai. É Jun Womanin. Enquanto Jun carrega a energia na ponta do dedo, Jun lembra que esse era exatamente o dia em que eles tinham combinado de se encontrar. E agora, ali está ele. Jerry então pergunta, sem rodeios, se tudo aquilo, a névoa venenosa, o ataque, o desabamento, era obra dele. Jung dá um sorriso descarado e admite sem hesitar, sim, foi ele mesmo. Jung fica em choque, mas respira fundo para tentar pensar antes de fazer qualquer besteira. Então ele pergunta o motivo. E Jung, com toda a calma do mundo, só dá de ombros e diz que fez isso porque seus clientes mandaram. E aí ele completa, muita gente odeia a Meteor Guild, porque eles sempre se acharam superiores, vivendo para menosprezar todo mundo ao redor. Já, Rune cerra os dentes, enquanto revela algo que deixa o ar pesado de imediato. Existem contratos de assassinato acontecendo dentro das próprias masmorras. Esses matadores se aproveitam dos corredores apertados e da escuridão para eliminar seus alvos sem deixar rastro. E pior, a tal guilda Meteor também estava envolvida nesses trampos sujos. Por isso acabaram mortos. Uma revelação daquelas que faz qualquer um engolir seco. Enquanto isso, Jun sente a dor latejante no ombro onde a flecha passou de raspão. Ele não tem certeza se consegue enfrentar Jung Woming, e é compreensível. O cara é um mago de rank A, um dos 2% de gênios do país inteiro. Já Jun é só um jogador de rank mediano praticamente invisível nas listas. E embora ele saiba que não é o alvo principal, não consegue tirar da cabeça que talvez tentem apagar ele também, só para não deixar testemunhas vivas. Como qualquer protagonista que presta, Jun quer vingar seus companheiros, principalmente Miha. Mas é claro que ele não vai sair se jogando na morte de peito aberto. Ele tenta ao menos arrancar alguma palavra do homem de óculos sobre o que aconteceu com a guilda Meteor. Mas o cara nem pensa em responder. Em vez disso, manda outra rajada de correntes flamejantes. Jun desvia para o lado na mesma hora, embora seu rosto seja atingido pela explosão, marcando a pele com queimaduras frescas. Ele sabe se tivesse atrasado um único segundo, já estaria... Excited. Ele está perplexo por estar sendo alvo, ainda mais considerando que é apenas um jogador de classe D. Nada faz sentido, mas as flechas continuam vindo como se ele fosse o chefão final de algum jogo lendário. A cada segundo, seu rosto vai ficando mais marcado, chamuscado, ardendo, e o agressor não demonstra nenhum sinal de cansaço. Pelo contrário, parece até estar se divertindo. De repente, a voz que Jun mais odeia ecoa dentro da sua cabeça novamente, como uma maldição que ele nunca consegue desligar. Aquela mesma voz que o chama de inútil, de fracasso, que pergunta por que ele sequer existe. A voz de seu pai. Só de ouvir, o estômago dele revira. E então, depois de ver mentalmente a imagem daquele homem, frio, distante e cruel, algo encaixa na mente de Jun. Ele no meio do caos, na cara dura e com a garganta ardendo, pergunta se seu pai está por trás dessa tentativa de assassinato. O homem de óculos para por um instante, como se a pergunta tivesse acertado mais forte que qualquer flecha. Mas logo começa a rir, primeiro baixo, depois mais alto, até virar uma gargalhada completamente maníaca. Ele confirma. Sem hesitação, sem remorso, sem alma. Jun fica em silêncio, seu coração apertando ao lembrar da mãe. A lembrança mais dolorosa de sua vida, ele chorando sobre o corpo frio dela sem poder fazer nada. Aquilo destruiu algo dentro dele. E agora ele sabe que essa tragédia teve nome, rosto, e assim... Ele encara Jun Gumin e pergunta diretamente se o pai mandou matar sua mãe, 5 anos atrás, no inverno. O sujeito de óculos, num tom sombrio, diz que sim, e ainda comenta que nunca entendeu por que um pai faria isso com a própria família. E como se não bastasse, Jun lança outra flecha em Jun, provocando e debochando dele. Em seguida, conjura dezenas de flechas flamejantes, preparando um ataque final que claramente seria o fim do nosso herói. Antes de disparar, faz até um discurso de despedida, tão dramático, que daria trabalho para qualquer ator de novela copiar. Jun fica quieto, por apenas um momento. Então, de repente, ativa o olho de Odin. No mesmo instante, o sorriso confiante de Jun evapora como fumaça. Ele observa, horrorizado, Jun manifestando o poder mágico do nada. E pior, esse poder está crescendo rápido, demais, sem qualquer sinal de limite. Algo dentro de Jun despertou, algo divino. Percebendo que a situação mudou completamente, Jun decide que precisa acabar com ele, antes que seja tarde. Lança uma flecha de fogo direto em Jun, esperando que ele corra, vacile, qualquer coisa. Mas Jun fica imóvel, e quando a flecha chega perto, ela simplesmente se desintegra no ar. Puf! Nada. O queixo de Jun cai no chão. O sistema confirma. O olho finalmente foi ativado. Jun sente uma onda de energia absurda percorrer seu corpo e não consegue evitar um sorriso atrevido. Nesse momento, uma nova janela do sistema aparece. Há um cartão em branco disponível. Jun, completamente fora de si, não entende como sua magia está sendo anulada tão facilmente. Já Jun não perde tempo. Usa o cartão em branco para copiar a habilidade de Jung, a técnica Blitz, e deixa claro, com todas as letras e intenção do mundo, que vai garantir uma morte dolorosa a esse desgraçado. No instante seguinte, Jun conjura flechas de fogo, enquanto Jung observa em puro desespero, sem acreditar que uma habilidade que ele levou anos para dominar está na mão de um saqueador de classe D. Mesmo tremendo de medo,
Jun tenta manter a pose e avisa que não será fácil derrubá-lo. Jun responde do jeito mais simples, dispara uma chuva de flechas flamejantes, cheio de confiança. Jun contra-ataca com sua própria barragem, criando um espetáculo de luz e destruição que faria até os deuses assistirem comendo pipoca. Mas aos poucos, Jun começa a dominar o combate. Seu ataque se torna avassalador, pressionando Jung a fugir na direção oposta. O mago então tenta um ataque massivo de corrente relâmpago, seu trunfo. Mas Jun ativa o cálculo absoluto. Em um instante a corrente se desfaz, e no mesmo movimento, ele envia uma flecha certeira contra o oponente. Desesperado, Jung ergue uma barreira, a sua última proteção. Porém Jun usa o cálculo absoluto novamente, destruindo o escudo como se fosse feito de papel molhado. A flecha acerta Jun diretamente. Ele não tem chance de desviar. Quando a poeira baixa, Jun se aproxima do mago caído. Jung está chorando, implorando por misericórdia, exatamente como alguém em uma novela dramática exagerada. Mas Jun não cede. Uma última flecha flamejante é lançada, e o arrogante mago cai morto. Depois da batalha brutal, Jun cai no chão. Está exausto, quase apagando. Pensa em como, por um lado, conseguiu um item mítico, mas por outro, quase morreu de maneira humilhante. Morrer era algo que sempre rondava sua vida como invasor. Mas agora, estando tão perto disso, a sensação é completamente diferente. É real, é definitiva. Ele sente o frio chegando, o corpo ficando pesado, a visão ficando turva, e então, uma janela do sistema aparece. Um novo download, uma nova rota, uma saída. Se Jun ativar o sistema, pode voltar para algum momento do passado. Sabendo que está prestes a morrer de qualquer jeito, ele simplesmente diz, sim, vamos fazer isso. Com esse comando, o novo sistema, Nornir, é ativado. Num instante, ele se vê diante de figuras femininas com aparência divina, conversando em uma língua que ele não entende. A dama loira estende a mão, e parece tocar a dele. Assim que o contato acontece, as janelas azuis amigáveis do sistema se tornam vermelhas como sangue. E uma notificação aparece. Você se tornou inimigo principal dos Altos Aesir. Ele também recebe 2 habilidades passivas novas, e metade dos deuses Aesir agora o observam constantemente. A próxima coisa que ele sabe é, está acordando em sua cama, assustado, ofegante, como se tivesse fugido do próprio fim. Ele olha ao redor, sem acreditar que está vivo, e então olha para sua mão, onde uma pequena bolha vermelha e flamejante começa a se formar. O sistema anuncia, o usuário retornou com sucesso ao tempo escolhido. A primeira coisa que acontece é que ele desperta na cama completamente aterrorizado, como se tivesse acabado de encarar um fantasma bem na sua frente. Seu olhar percorre o quarto inteiro, cada canto parecendo estranho, distante, quase irreal, como se o mundo ao redor tivesse perdido a lógica. Ele ergue a mão lentamente, e para sua surpresa, uma mancha avermelhada começa a surgir na palma, tomando forma como uma chama que tenta nascer ali. É nesse instante que o sistema anuncia com frieza e clareza que o usuário retornou com sucesso ao período de tempo escolhido. De repente, memórias do passado explodem diante de seus olhos, sem aviso, intensas demais para ignorar. Ele vê sua mãe morta, relembra o momento aterrorizante em que lutou contra a Young Woman, revivendo tudo como se fosse agora. Em meio a esse turbilhão, ele também enxerga sua mãe viva, de pé, sorrindo, e corre até ela para abraçá-la o mais forte que consegue, como se temesse que, se soltasse, ela desapareceria diante de seus olhos. Ele implora internamente para que aquilo não seja um sonho, e para sua sorte não é. Depois de permanecer nos braços dela por alguns instantes que parecem uma eternidade, ele volta sozinho ao seu quarto. Seu peito aperta com tanta força que o traz de volta para a realidade num tranco. O sistema confirma a data, 15 de novembro de 2020, exatamente o ano para onde ele foi enviado. Além disso, seu corpo foi restaurado em 2000%. Respirando fundo e rápido, ele se pergunta se tudo aquilo ainda pode ser apenas algo criado pela sua mente, mas cada detalhe ao redor só reforça que é real. Enquanto observa o ambiente familiar, ele finalmente aceita. Está de volta à sua antiga casa, no passado. Uma nova janela do sistema aparece diante dele, mostrando uma missão chamada Uma Pausa é a Mãe do Sucesso. A tarefa principal não poderia ser mais simples: descansar até atingir recuperação total. A recompensa? Um cartão em branco. Ele solta um longo suspiro, tentando acalmar a mente que ainda está acelerada, como se estivesse fugindo de algo. Imerso nos próprios pensamentos, ele relembra como morreu enfrentando aquele homem, e como, de alguma forma inexplicável, acabou regressando 11 anos no tempo devido a esse novo sistema misterioso. 11 anos, exatamente a época em que ele estava no 3º ano do ensino fundamental. Ele abre o calendário e percebe que ainda nem havia entrado para a famosa Academia Messi. Revirando suas coisas, ele encontra um bilhete escrito pela sua versão de antes, dizendo claramente para escolher artes marciais. Sem hesitar, pega uma caneta e risca aquilo com força. Dessa vez não seria enganado pelo destino. Não iria desperdiçar essa chance optando por artes marciais novamente. Agora mais do que nunca, sua decisão é de seguir o caminho da magia. Logo depois a cena muda para ele jantando ao lado da mãe. Ele tenta, com todas as suas forças, segurar as lágrimas que insistem em escapar. Sua mãe, percebendo o comportamento estranho dele desde mais cedo, especialmente após ter chegado em casa e sido abraçada de um jeito tão desesperado, pergunta com carinho se algo o incomoda. Ele sorri de forma forçada e responde que foi apenas um pesadelo, nada demais.
mas ele sabe muito bem que aquelas lembranças, especialmente sua mãe morta em sua vida anterior, estão longe de serem meros pesadelos. Criando coragem, ele avisa que precisa conversar com ela sobre algo importante. Ela o incentiva a falar abertamente. Pelo que percebe, ele talvez não queira se matricular na academia de Mu, e ela compreende muito bem os riscos e a competição brutal que esse caminho exige. Sem querer forçá-lo, ela deixa claro que, se ele preferir estudar numa escola comum, ela está totalmente disposta a aceitar essa escolha. Mas, contrariando completamente as expectativas dela, o garoto declara que está pensando em mudar de carreira para a aula de magia. A reação dela é inesperada. Ela ri, surpresa com a decisão repentina, mas aprova sem dificuldade. Mesmo assustada com a mudança drástica dos planos do filho, já que até ontem ele sonhava com artes marciais, ela confia nele. Se ele quer magia, então que siga adiante. Ela dá um tapinha carinhoso na bochecha dele e reforça que ele deve buscar o que o faz feliz, seja magia ou artes marciais, garantindo que ele não precisa se preocupar com dinheiro. Emocionado com tanto apoio, ele cai novamente em lágrimas. E em meio àquele choro sincero, memórias de seu pai, Minyongo, um caçador de nível A, tomam conta da mente dele, reacendendo uma chama antiga, o desejo de se tornar forte o bastante para, um dia, confrontar o próprio pai. A partir daí, Jian começa um treinamento intenso, iniciando com flexões. E como recompensa por finalizar sua primeira missão, recebe um cartão em branco. Seu corpo começa a ganhar forma, músculos aparecendo de novo, um físico tão definido que até eu fico com um pouco de inveja. Porque, convenhamos, narrar história não define abdômen de ninguém. Mesmo sem entender totalmente o que o sistema Norner representa, ele decide não reclamar. Enquanto funcionar a seu favor, está ótimo. Com a experiência da vida anterior, ele poderá monopolizar itens de masmorras facilmente, e seu histórico como guia de masmorras será útil demais. O problema é que ele não tem muitas habilidades além das que trouxe das artes marciais e das duas técnicas copiadas, enquanto ainda cálculo absoluto e cadeia de blitz. Sentado em sua cadeira, ele invoca o sistema e começa a analisar seus status. Ele já imaginava, o nível voltou ao zero e todas as estatísticas foram resetadas. Ainda assim, conseguiu manter todas as habilidades passivas da vida passada, além de duas novas. A primeira é chamada Aquele que é observado pelos deuses, e a outra, Olho do Deus Supremo. Ambas já estão no nível máximo. Ele sabe que também tem suas habilidades de cálculo absoluto e cadeia de blitz, mas sua curiosidade está voltada para as habilidades passivas. Ele abre a descrição de Aquele que é observado pelos deuses, e descobre que ela acelera seu crescimento através de bênçãos divinas. É graças a essa habilidade que ele manteve todas as passivas mesmo após a regressão. Ela ainda garante um ponto extra em todas as estatísticas sempre que ele sobe de nível. Não é à toa que vários semideuses têm os olhos grudados nele. Depois ele analisa o Olho do Deus Supremo, que permite enxergar através de ilusões e detectar a verdade oculta por trás delas, uma habilidade rara e incrivelmente útil. Ele também possui uma habilidade ativa chamada Blitz Chain, uma técnica onde ele dispara correntes eletrificadas contra os inimigos, causando danos intensos e às vezes até paralisia. Quanto mais correntes ele conjura, mais mana é drenada. O consumo cresce proporcionalmente. Quando ele viu isso pela primeira vez, até achou que fossem correntes de fogo, e sinceramente, qualquer um olharia e pensaria a mesma coisa. Depois disso, ele confere o restante de suas estatísticas. Embora todas estejam num nível patético, quase vergonhoso, sua atenção está voltada para elevar urgentemente a estatística mágica, que será essencial para sua nova vida. Ele também sabe que resistência é indispensável. Em batalhas longas, só continua vivo quem aguenta o tranco. Depois de refletir sobre tudo, ele decide usar o cartão em branco recém-adquirido para copiar uma habilidade de cura, afinal, já possui uma habilidade ofensiva. E mesmo sendo o ano de 2020, época em que os magos ainda não têm o prestígio que alcançariam mais tarde, os usuários de magia curativa sempre foram tratados como verdadeiras joias raras. Onde quer que vão, são recebidos como realeza, respeitados e adorados. Ele conclui que, se conseguir se tornar um mago com um poder de cura, será respeitado de qualquer jeito. Mas aí vem o problema. Encontrar um desperto com habilidades de cura disponíveis para copiar é como procurar uma agulha em um deserto inteiro. Na sua vida anterior, ele estava desesperado e acabou usando o cartão em branco para enfrentar a Young Woman, uma decisão impulsiva que ele jamais repetirá desta vez. Ele nem sabe quantas cartas o sistema irá conceder, então não pode sair usando aleatoriamente. Seu celular vibra de repente. Ele confere a tela e seus olhos se arregalam ao ver o nome de King Yan aparecendo como identificador. King Yan é sua amiga de infância. Alguém que esteve ao lado dele por anos e que compartilhou o mesmo sonho, entrar na Academia Mills e se tornarem grandes raiders. Na vida anterior, ele a perdeu tragicamente, morrendo em seus braços, um destino que ele está disposto a mudar custe o que custar. Um sorriso brota em seu rosto quando ele lê a mensagem dela. Ela está chamando ele para ir junto assistir a Santa Tess e a Yongan em um seminário. Isso acende uma felicidade enorme dentro dele, já que Santa Tess e Yongan são conhecidas por uma magia extraordinária, especialmente magia de sacrifício, uma das artes mais raras e poderosas. Sem pensar duas vezes, ele levanta da cadeira, coloca um moletom e avisa a mãe que vai sair por um tempo. Já na rua, ele manda uma mensagem para King Yan dizendo que está a caminho. Enquanto isso, circulando pelas estradas engarrafadas, um Rolls Royce de luxo corta a cidade com elegância. No interior do carro, Saint Yongan está sentada em silêncio.
rodeada por uma agenda absurda de compromissos, enquanto seu gerente repassa o cronograma do dia. O gerente, claramente preocupado, comenta que ela tem se esforçado demais ultimamente. Ela responde com calma, dizendo que está bem, apenas cansada, lembrando a ele que sacrifício muitas vezes significa gastar a própria vitalidade. O homem suspira, ansioso, desejando que existisse alguém com habilidades de cura tão poderosas quanto as de Lady Shanjun para ajudá-la. Ele teme que seja apenas questão de tempo até que o cansaço a derrube de vez. Enquanto isso, nossa dupla finalmente chega ao evento. Kim Gyun está animadíssima, quase puxando Jun pela multidão para conseguir um bom lugar. Quando eles param, ele solta uma provocação, perguntando se ela só o chamou porque estava com medo de se perder sozinha. A garota fica imediatamente irritada, e o rosto dela denuncia que sim, é exatamente por isso que ela o trouxe, mesmo tentando negar. Ele aproveita o momento para brincar ainda mais, dizendo que não entende como alguém tão inteligente pode ter um senso de direção tão horrível. E, enquanto ela o xinga baixinho por ser irritante, Jun está secretamente agradecido por ela tê-lo chamado. Se ele conseguir copiar a magia de sacrifício de Yungan, isso mudará completamente sua vida, poderia torná-lo um dos magos mais importantes da Coreia. Conforme a multidão se acomoda e o auditório enche, os dois observam impressionados a quantidade gigantesca de fãs presentes. Não é exagero, ela é a líder da Guilda Lotus, uma curandeira lendária, respeitada não só no país, mas no mundo inteiro. Diferente da era futura em que raiders são literalmente usados como escudo humano, ela sempre priorizou salvar vidas. Quando finalmente sobe ao palco, a multidão explode em gritos e aplausos. Jen se prepara mentalmente, esperando o momento certo para copiar suas habilidades. Enquanto observa, ele menciona baixinho que em apenas 2 meses a santa ficará gravemente doente durante uma invasão de masmorra, consequência direta de usar sua magia de sacrifício curativa ao extremo. Ele pensa consigo mesmo que, se conseguir copiar essa habilidade hoje, poderá ser a única pessoa capaz de salvá-la no futuro. Do lado dele, King Yun está empolgadíssima, quase tremendo de animação, e isso irrita um pouco Jen, que tenta manter a concentração. No palco, a santa inicia seu discurso, falando sobre como o mundo está uma completa bagunça por causa da árvore de Hydrasil e dos monstros devorando vidas sem piedade. Mesmo com toda essa desgraça, ela traz uma mensagem de esperança, dizendo que os despertos são a força que pode proteger a humanidade. Ela incentiva todos a se tornarem raiders. Ao final, os fãs ficam extasiados, e Jen também reconhece a importância das palavras dela. Afinal, lutar contra monstros na linha de frente não é tarefa simples. Ele mesmo, na vida anterior, pensou em vender o olho de Odin para ganhar dinheiro fácil e evitar enfrentar criaturas horríveis. Depois da palestra, King Yun não para de falar sobre a santa, enquanto Jen continua provocando, mexendo com ela até deixá-la irritada. Em meio à conversa, ele diz que ligou para a mãe dela mais cedo para buscá-la, já que ela sempre se perde. A garota o manda calar a boca e fala para ele ir embora com a mãe dela mesmo, mas ele responde que tem outras coisas para resolver. Antes de sair, ele menciona de forma casual que mudou completamente de carreira e agora vai focar inteiramente na magia. Diz também que no futuro vai precisar que ela ensine algumas coisas a ele. E simplesmente parte sem dar nenhuma explicação, deixando a garota triste e com a sensação de estar sendo deixada para trás. Gente então olha ao redor e avista o carro da santa estacionado mais ao fundo. Santa estacionado. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura. Fala rapaziada, imagina você acordar num mundo onde monstros querem te arrancar o couro, onde deuses te tratam como peça de tabuleiro, e onde o escolhido para enfrentar tudo isso é um moleque que nem sabe usar magia direito. Parece brincadeira, né? Mas pra ele, é vida ou morte. Um passo errado e já era. Só que mesmo todo lascado, ele continua avançando, respirando fundo, quebrando limite atrás de limite, até destruir um cubo de mana lendário em menos de 10 minutos, deixando todo mundo em choque. E hoje você vai ver como essa loucura começou. Então, prepara aí porque a história tá só começando. Saindo daquele lugar, ele fica pensando para onde a Milf teria ido. Quando olha para o lado, percebe o motorista dela parado ali e decide caminhar até ele. Assim que se aproxima, o motorista pergunta se ele é algum fã tentando entregar um presente, porque se for isso, pode voltar para casa, ela não está num bom momento agora. O nosso protagonista responde dizendo que, na verdade, veio encontrar a mestra da guilda. O motorista, achando que ele é só mais um obcecado, diz que não importa o quanto ele goste dela, se continuar insistindo desse jeito, ela vai acabar se incomodando. Mas o protagonista explica que não veio por idolatria nenhuma, ele diz que sabe da doença dela e que encontrou um jeito de curá-la. O motorista já fica irritado na hora e exige saber onde ele ouviu isso. A nossa santa Milf já pede calma e pergunta se ele pode realmente se responsabilizar pelo que está dizendo. Com toda a confiança do mundo, ele afirma que sim. Então ela manda que ele entre no carro e eles vão para um local mais reservado. Assim que chegam, ela vai direto ao que interessa. Quer saber como ele descobriu sobre a doença dela. Ele responde que não pode contar, mas se ela quiser mesmo saber, ele até revela, porém, se ele contar, ele não vai curar.
Ela fica surpresa com a ousadia e quer saber como exatamente ele pretende curá-la. Ele explica que pode copiar a habilidade dela e que só assim poderá remover a doença. O motorista explode outra vez, dizendo que a habilidade dela é única e impossível de copiar. O protagonista pensa que isso é só o que o senso comum diz, mas com o hack que ele tem, essas regras não valem pra ele. Ele pede ao motorista para se acalmar e garante que não teria aparecido ali se realmente não pudesse copiar a skill. Nesse instante, a mestra da guilda ativa sua habilidade e manda ele provar se consegue copiar ou não. E o bichinho é rápido. Você quer dizer que vai usar minha habilidade de sacrifício para me curar? Já que você está falando com tanta certeza assim, então me prove isso. Assim que terminou a frase, Li Shinen usou a habilidade de sacrifício, sem nem pensar duas vezes. No mesmo instante, Sao fez o mesmo. Ele pegou uma carta em branco e copiou a habilidade sem hesitar. Talvez vocês ainda duvidem de mim. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso conquistar a confiança de vocês. E sem enrolar, Zu ativou a habilidade de sacrifício recém-copiada. Como essa habilidade veio de uma carta em branco, os efeitos colaterais da habilidade de sacrifício simplesmente não afetaram Zun. Liu Xin e Shinkai ficaram completamente sem reação ao ver aquilo acontecendo diante deles. Certo, agora podemos finalmente sentar e conversar com calma. O que você quer da nossa guilda? Só pra deixar claro, só pelo fato de você conseguir curar Li Xingens, Satuan já estaria em pé de igualdade com a gente. Eu gostaria de convidá-la para ser minha patrocinadora, disse ele direto ao ponto. Você ter coragem de fazer um pedido desses já mostra que realmente é alguém que vale a pena investir. E sim, você é bem mais famoso do que parece, mas eu também tenho uma condição. Minha doença é algo extremamente pessoal, isso não tem nada a ver com a Guilda Lotus. Só que o que você quer não é apenas o meu apoio, você também quer o apoio da guilda inteira. E nós não ajudamos alguém sem motivo, a menos que você entre pra Guilda Lotus. Zuan imaginava que Liu Xingen colocaria algum tipo de restrição, mas jamais passou pela cabeça dele que ela fosse convidá-lo para entrar na guilda. Fique tranquilo, eu jamais brincaria com um assunto desses. Eu estou convidando você pra guilda por 3 motivos bem claros. Primeiro, você descobriu um problema gravíssimo da minha saúde. Como prefeita geral da Guilda Lotus, isso é uma informação que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Se você conseguiu acessar isso, significa que sua capacidade de coleta de informações é absurda. Segundo, você conseguiu copiar perfeitamente minha habilidade exclusiva. Até hoje ninguém, absolutamente ninguém, foi capaz de copiar uma habilidade exclusiva. Isso por si só, já coloca seu futuro em um nível que ninguém consegue prever. Terceiro, você não está nem um pouco nervoso na minha frente. Mesmo aqui, dentro do salão principal da Guilda Lotus, você fala de maneira direta e sem hesitação. Isso mostra carisma, coragem e presença. Agora me diga, essas razões são suficientes? Na sua vida passada, a Guilda Lotus era conhecida como a mais forte do país, mas depois que Liu Xingen entrou em estado crítico, a guilda se desfez rapidamente por motivos que ele nunca entendeu completamente. Agora, com a ajuda de Zuan, ele acreditava que nada daquilo iria se repetir. El Shiningen, que era famosa ao ponto de ser chamada de a Santa e caçada por milhares de pessoas, agora estava sem qualquer constrangimento convidando Zuan para fazer parte da guilda. Ela usava até o próprio charme para convencê-lo. Tudo porque ele podia copiar habilidades exclusivas perfeitamente e, além disso, curar sua doença terminal. Mas assinar um contrato de guilda com um estudante ainda na escola é ilegal. Não tem problema. Já ouviu falar do direito de primeira recusa? Apenas me diga o seu endereço e eu envio o contrato imediatamente. Pense com calma antes de decidir. Então acho que o mais certo agora é eu tratá-la primeiro, disse Sawan, indo para trás de Liu Xingen. Shinkai estava nervoso por dentro. Pela condição de Liu Xingen, ele já tinha procurado incontáveis despertos do tipo cura. Alguns dos melhores médicos e pesquisadores haviam examinado a condição dela e todos tinham falhado. Agora tudo o que restava era depositar sua última esperança em Zuan. E para surpresa total de Shinkai, a condição de Liu Xingen começou a melhorar rápido. Tão rápido que dava para ver claramente a mudança. Peço desculpas por tudo o que fiz antes. Eu entrego a presidente aos seus cuidados, disse Shinkai, profundamente arrependido. Não tem problema. Se eu estivesse no seu lugar, também não acreditaria no que uma criança diz. Me desculpe pelas minhas ações desrespeitosas anteriores, respondeu Zuan. Quando terminou o tratamento, a habilidade passiva de cura de emergência de Zuan subiu para o nível 19. Sob o olhar atento dos dois, Lindin se aproximou da janela devagar, quase sem acreditar. A doença que me perseguiu por tantos anos, realmente desapareceu por completo. Obrigada, mas depois de me curar, você provavelmente vai sofrer os efeitos colaterais. Não tem problema. Quando isso acontecer, basta a senhora presidente me tratar. Sim, eu posso fazer isso a qualquer momento. A partir de agora, farei o possível para atender todos os seus pedidos. E também espero que considere com carinho o que eu disse antes. Na verdade, eu também tenho algo para pedir à presidente, respondeu Zuan. Na manhã seguinte, Shinkai dirigiu pessoalmente para buscar Zuan. A verdade é que Zu queria usar as masmorras de baixo nível da guilda para subir de nível. A Academia Miles era um lugar cheio de gênios, e para sobreviver lá, aumentar o nível era fundamental. Para essa atividade de raid, a Guilda Lotus preparou um monte de suprimentos para Zuan. Só que por falta de tempo, eles só conseguiram entregar alguns equipamentos reservas da guilda. Mesmo assim, Shinkai não estava tranquilo. Ele se preocupava demais com a segurança de Zayun. Mesmo sendo uma masmorra de nível 1, ainda era perigoso entrar sozinho. Pode ficar tranquilo, eu só quero subir de nível, disse Zu, tentando tranquilizá-lo. Sem alternativa, Shinkai abriu seu inventário. Pegue isto. Com isso você estará seguro.
Se quebrá-lo, você será teleportado de volta para a entrada da guilda. Se enfrentar qualquer perigo, use isso imediatamente. Por favor, aceite. Considere como um pedido de desculpas pelo que fiz ontem e também um agradecimento por ter curado a presidente. Com Shinkai insistindo tanto, Zu acabou aceitando. Pela energia mágica do lugar, ele confirmou que era mesmo uma masmorra de nível 1, nada que ele não pudesse lidar. Lembre-se, qualquer sinal de perigo, use o amuleto de teletransporte sem hesitar, avisou Shinkai. Mas assim que Zuan entrou na masmorra, ele sentiu a magia local sofrer uma mutação repentina. Por causa da influência do sistema Nornis, Sawan acabou sendo teleportado para um dos reis do submundo de Yin. Enquanto isso, Shiningen, que sempre foi uma pessoa pura, quase santa, distante das emoções mundanas, havia experimentado algo que nunca sentiu antes. Depois daquele momento, ela simplesmente não conseguia tirá-lo da cabeça. Era a primeira vez que sentia saudade de alguém daquele jeito. Sempre que pensava em Zuan, seus lábios formavam um sorriso perigoso. Nesse instante, sua secretária trouxe uma pasta cheia de documentos. Presidente, as informações pessoais de Zuan estão todas aqui. Shiningen abriu os documentos e começou a folhear lentamente. Pouco depois, ficou completamente chocada com o que estava lendo. Zuan, que demonstrou uma magia tão absurda, havia escolhido o departamento de combate. Em poucos segundos, a mente dela travou. Ele até duvidou da veracidade das informações. A pontuação de Zixua no departamento de magia era um impressionante 97%. Irmão, assim que Zuan sair, transfira-o imediatamente para cá. E garanta que ele venha me ver. Eu quero confirmar pessoalmente qual é o verdadeiro talento daquele garoto. Enquanto isso, Sawan, por causa do sistema Nornis, tinha sido jogado direto para o domínio de um dos reis. Só de olhar ao redor, já dava para perceber que aquilo ali estava longe de ser uma masmorra de nível 1. Enquanto Zum analisava cada canto do lugar, uma figura coberta por um manto escuro, escondida no meio da neblina, ergueu um arco e flecha bem devagar. No instante seguinte, uma flecha completamente negra cortou o ar em direção a Zaiwan. O barulho fez Zixu virar o rosto no reflexo, escapando do ataque por pouco. Ele encarou imediatamente o ponto de onde a flecha tinha vindo, e lá estava a mesma silhueta encapuzada puxando outra flecha da aljava e preparando o arco mais uma vez. Antes que o próximo disparo saísse, Aowan ativou a magia sagrada para se curar. Porém, justo nesse momento, uma mão surgiu do chão atrás de Zum e um espírito demoníaco apareceu de repente, como se brotasse da terra. Em questão de um piscar de olhos, 3 monstros completamente diferentes se posicionaram diante dele, e foi justo aí que a flecha do manto negro veio direto na direção de Saowan. Dessa vez, no entanto, Zum segurou a flecha no ar com total facilidade. Mesmo assim, derrotar aqueles monstros não seria nada simples. A magia consagrada era extremamente poderosa contra criaturas mortas-vivas, mas quanto maior o nível do inimigo, mais poder mágico ela drenava. Se ele trombasse com monstros mais fortes depois disso, a situação ficaria crítica. Por isso, o único jeito era confiar na experiência que tinha do tempo em que fazia parte do departamento de combate em sua vida anterior. Bizawan, por estar num nível baixo, acabou percebendo que aqueles monstros não eram tão complicados assim. Mesmo com sua força atual, ele conseguia lidar com eles sem muita dificuldade. Ele simplesmente agarrou seu cajado e avançou para cima, acertando um golpe seco na testa do sujeito de manto negro. Mas esse ataque teve um preço. O cajado arremessando o monstro para longe, ele se prepara com um disparo flamejante veloz e detona a criatura em pedaços, garantindo 70 pontos de experiência por nocautear o morto-vivo. Ele mantém o ritmo, encadeando seus golpes de blitz e transformando o campo de batalha num verdadeiro espetáculo. Cada monstro que cai aumenta ainda mais o sorriso no rosto dele, enquanto a barra de experiência só cresce. Em seguida, ele salta rumo a outro morto-vivo armado com flechas e desfere um golpe tão forte na cabeça que o impacto ecoa. Bum! Sua varinha se quebra ao meio, mas mesmo assim ele consegue derrotar a criatura. O rosto dele empalidece ao ver sua varinha partida, percebendo que definitivamente não estava lutando como um mago deveria lutar, e esse deslize acabou lhe custando uma arma. Ele então se recompõe, fica sério e ativa sua habilidade de sacrifício. Um julgamento sagrado de luz desce dos céus, carbonizando os monstros até restarem apenas cinzas. Com aqueles mortos-vivos reduzidos a pó, ele junta alguns pontos de experiência valiosos e decide fazer uma pausa enquanto a neblina que envolvia o campo lentamente se desfaz. Ele se cura para recuperar suas forças e sente um alívio imenso por ter sobrevivido. Aprendeu uma lição importante: jamais superestimar suas próprias capacidades. O julgamento divino o salvou dessa vez, mas não havia garantia de que teria a mesma sorte na próxima. De qualquer forma, ele resolve sair dali, mas logo percebe que não faz a menor ideia de como voltar. Solta um suspiro e decide usar sua pedra de teletransporte. Mas antes que consiga fazer isso, uma aura opressora de mana surge bem atrás dele. Ao virar para olhar, não há nada. De repente, ele sente alguma coisa se aproximando e no instante seguinte, sua garganta é apertada, ele está sendo estrangulado. Ele ergue sua varinha quebrada e a enfia na própria coxa, sem nem entender direito por que estava fazendo aquilo, mas se esforça para não soltar um único grito, querendo evitar atrair visitas pior. Mal imagina ele que uma criatura grotesca e aterrorizante está posicionada bem atrás dele. No mesmo instante, o sistema apita, revelando que o chefe da masmorra, Nightshade, havia aparecido, e a diferença de nível entre ele e esse chefe era tão absurda quanto comparar noite e dia.
o sistema praticamente suplica para ele fugir dali imediatamente. Ele começa a procurar desesperado a pedra de teletransporte, mas antes que consiga alcançá-la, o monstro avança por trás. A pedra escapa de suas mãos, ele é jogado contra a parede e começa a cuspir sangue. Seus pontos de vida despencam de forma alarmante. O sistema insiste para que ele use um item de cura imediatamente, mas não há tempo. O monstro já está na frente dele e desfere outro ataque na mesma hora. Quando ele pensa que está prestes a morrer, a criatura congela totalmente, deixando-o perplexo, pensando o que diabos acabou de acontecer. É então que uma voz feminina ecoa pela caverna, uma voz tão imponente que parecia pertencer a uma deusa. Ela ordena que o monstro não o machuque, revelando que foi ela mesma quem trouxe o garoto ali como um convidado de importância. Essa figura, meio demônio e meio elfa angelical, explica ao nosso herói que ele é o adversário escolhido. Ele não faz ideia de quem aquela mulher poderia ser. Ela continua dizendo que acreditava que ele deveria derrotar aquele monstro com facilidade por ser alguém destinado a isso. Mas logo fica claro que ela estava enganada, já que o vê como um garoto comum, com mana moderada e habilidades medianas. Ela questiona por que Loki escolheu justamente alguém como ele para ser o adversário dos poderosos deuses Asir. O garoto luta para não desmaiar, enquanto o sangue escorre e a vida dele vai se esvaindo. Ele sabe que não pode morrer ali, não depois de receber uma segunda chance para consertar tudo. Vendo a determinação no olhar dele, a mulher reconhece sua força de vontade, mas afirma que ele ainda é fraco demais para desempenhar o papel do adversário escolhido. Ela então começa a sufocá-lo, avisando que o fim dele está próximo. Se ele não se fortalecer rapidamente, ela mesma dará um fim na vida dele sem hesitar. Mas, percebendo sua importância, ela resolve dar mais uma chance. Exige que ele se torne muito mais poderoso, forte o suficiente para esmagar a Nightshade com facilidade. Se ele conseguir, ela promete recompensá-lo, mas ressalta que ele deve agir rápido. E então surge o sistema trazendo a primeira missão principal, as Provas do Inferno. O objetivo desta missão é simples e mortal, derrotar Nightshade em até 2 meses. E ao que tudo indica, essa mulher misteriosa é ninguém menos que a deusa R, filha de Loki. Se ele conseguir completar a missão, R diz que dará pessoalmente seu presente, mas falhar significaria morte imediata. Enquanto mãos assustadoras o puxam para uma escuridão densa, ele perde toda a visão ao redor. A cena muda e vemos a mesma deusa loira que apareceu durante sua regressão no tempo. Ela parece estar dizendo algo a ele em uma língua estranha. De repente, ele desperta no mundo real. Ao se levantar, percebe que todos os seus ferimentos desapareceram. Checando suas estatísticas na janela, ele vê a mesma missão pairando diante dele, confirmando que tudo o que aconteceu era totalmente real. A mulher que encontrou era realmente R, a deusa que governa Heilheimer, um dos 9 mundos da mitologia. Sua mente ainda está cheia de perguntas sem resposta. Por que ele regressou? O que significa ser um adversário? E por que ele foi escolhido? Mesmo sem entender nada, existe uma coisa que ele sabe com absoluta certeza: ele precisa ficar mais forte. Se o que aquela deusa disse for verdade, o dia em que ele parar de evoluir será o dia em que morrerá pelas mãos dela. Mas ele apenas dá um sorriso de canto. Pelo menos desafios não vão faltar. Ainda assim, o caminho dele continua enorme. Ele sabe que não domina magia o suficiente e percebe que não possui nem mesmo feitiços básicos para lidar com criaturas fracas. Quando pega o celular, vê que a diretora está ligando para convocá-lo. Ele informa que passará lá no dia seguinte, pronto para fechar o contrato. E assim, no dia seguinte, nosso protagonista chega à guilda Flor de Lótus. O gerente o guia pelos corredores, e enquanto caminham, ele finalmente entende por que estão tratando ele como alguém especial. E é claro que fariam isso. Sua aptidão mágica está em absurdos 97. Ao chegar na sala, o garoto até se anima ao ver a diretora pessoalmente, uma mulher com presença marcante, cabelo longo e uma postura que transmite autoridade só de olhar. Eles trocam cumprimentos com simpatia, e logo ela começa a explicar com detalhes as vantagens que o sindicato está oferecendo no contrato. E o garoto confirma sem esconder o entusiasmo. Afinal, as condições são realmente insanas. Além de uma ajuda financeira mensal, ele também receberá um estoque ilimitado de itens Rank B, sem custo extra caso se quebrem. E ainda terá uma porcentagem excelente dos lucros obtidos nas incursões. São benefícios reservados normalmente apenas para saqueadores de elite. Antes de assinar, porém, ele admite que tem uma única condição. A diretora sorri, incentivando ele a falar abertamente. Ele explica que faz só 1 mês que largou as artes marciais para seguir pelo caminho da magia, então ainda é verde demais nesse campo. Por isso ele pede algo ousado, ser treinado pessoalmente pela própria diretora. O gerente até se engasga com a coragem do rapaz, impressionado com a forma direta como ele faz um pedido desses para uma figura tão respeitada. Enquanto isso, o garoto pergunta calmamente se ela aceita sua condição antes que ele finalize o contrato prioritário com a guilda Lotus. Ela sorri, achando o pedido curioso, e acaba aceitando. Ele agradece, e ela, meio brincando, meio séria, comenta que já está de olho no potencial dele e não vê a hora de assisti-lo em ação. Mas antes ela diz que quer ver com os próprios olhos o talento dele, caso ele esteja disposto a mostrar um pouco. O garoto já estava esperando por isso. Afinal, é justamente o motivo de tanto interesse da guilda. Ele pergunta o que precisa fazer para demonstrar sua capacidade. Ela simplesmente estala os dedos, e atrás dela começa a se formar uma energia azulada, condensando-se em um cubo de mana. Ela diz que tudo o que ele precisa fazer é aguentar. O menino fica totalmente confuso com aquele cubo flutuante. A diretora então explica que esse é um teste que magos Rank B, ou superiores usam para medir sensibilidade à humana, algo que só 7% dos magos despertos conseguem suportar. Ou seja, não é exatamente um brinquedo.
O garoto pergunta se ela está tentando assustá-lo, mas ela garante que mesmo que ele fale, isso não afetará o contrato. Eles vão assinar de qualquer jeito. Sem muitas alternativas, ele aceita o desafio e se aproxima. A diretora sinaliza para o gerente ficar pronto. Ele demonstra preocupação, lembrando que até magos experientes têm dificuldade com esse teste. Mas ela mantém a confiança e diz que o garoto não é um mago comum. O gerente respira fundo e ativa o cubo. Assim que o cubo é ativado, o garoto hesita diante daquela energia esmagadora. Assim que ele entra no cubo de mana, o gerente fica nitidamente apreensivo, observando-o como se ele fosse apenas um garoto comum prestes a fazer algo grande demais. A diretora percebe a tensão dele e o acalma com naturalidade, reafirmando sua confiança absoluta na própria intuição de que o menino não vai fracassar. Lá dentro, o nosso protagonista sente como se estivesse suspenso em um oceano gigantesco feito inteiramente de mana. A sensação é tão surreal que ele quase esquece que deveria estar preocupado, principalmente porque descobre que consegue respirar sem qualquer esforço. Isso o deixa aliviado, pois antes temia ficar doente com a exposição direta ao mana denso, algo que poderia até matar alguém durante o teste. Concentrado, ele começa a procurar uma saída, lembrando do que ouviu. A única forma de escapar daquele espaço é encontrando a porta solitária conectada ao mundo exterior, escondida entre diversos redemoinhos. Determinado, ele avança, varrendo tudo com os olhos. De repente, algo chama sua atenção, um cristal quase imperceptível, oculto como se estivesse tentando não existir, mas pulsando com um poder mágico tão intenso que parecia guardar a essência de todo aquele mar de mana. Enquanto isso, do lado de fora, o gerente continua inquieto, enquanto a diretora segue rindo de forma leve, completamente despreocupada. Impaciente, ele pergunta quanto tempo o teste costuma durar. Ela responde que o recorde de saída mais rápida do cubo é de 40 minutos. Ao ouvir isso, o gerente comenta, sem rodeios, que o desfecho será a morte do garoto. A dama concorda, ainda confiante de que o resultado será exatamente o que ela espera. Mas de repente seus olhos se arregalam ao ver o cristal começar a se fraturar por dentro do cubo. O gerente, completamente chocado, corre para pegar o telefone e verificar o tempo, percebendo que apenas 10 minutos haviam se passado desde que nosso herói entrou. Enquanto isso, do lado de fora, todos tentam adivinhar o que está acontecendo lá dentro, sem imaginar o tamanho da loucura que está prestes a acontecer. Lá dentro, nosso herói sente a pressão absurda do poder emanando daquele cristal, e em vez de entrar em pânico, ele sorri. Para ele, aquilo não é um obstáculo, é uma saída. Com determinação, ele nada em direção à pedra. Aperta o cristal firmemente no punho e o estilhaça em um único movimento rápido. As rachaduras se espalham ao redor dele como se o espaço estivesse se partindo ao meio. Logo em seguida, uma notificação do sistema surge, revelando que ele acaba de adquirir uma habilidade passiva chamada Operação do Cristal de Mana. E antes que consiga compreender totalmente o que acabou de ganhar, o cubo de mana inteiro começa a desmoronar. Do lado de fora, os dois espectadores ficam completamente divididos entre terror e admiração. Afinal, aquele tipo de teste leva normalmente 1 hora inteira para alguém de rank S completar. Mas nosso garoto destruiu o cubo em apenas 26 minutos, quebrando com facilidade o recorde antigo que pertencia a Camila, da União Europeia, uma maga genial registrada no Guinness Mundial com 36 minutos. O gerente corre imediatamente até ele, apertando sua mão com entusiasmo e o enchendo de elogios. A dama se aproxima também, mas agora tomada por curiosidade. Ela quer entender como ele conseguiu destruir o cubo tão depressa. Então o rapaz explica, de forma simples, que encontrou um cristal lá dentro, e o quebrou. Ao ouvir isso, a dama fica completamente chocada, pois um cristal de cubo de mana concentra todo o poder mágico do próprio cubo, e é extremamente raro que alguém, ainda mais um desperto comum, consiga encontrá-lo, muito menos quebrá-lo. O fato de nosso herói ter encontrado e destruído o cristal indica que sua capacidade de mana excede a soma de todo o conteúdo mágico do cubo. A dama fica tão feliz que praticamente explode de alegria e imediatamente faz uma promessa. Ela o ajudará a se tornar o maior mago do mundo. A cena então muda para Kim Yun, que está claramente irritada. John continua atrasado. A mãe do nosso herói está ao lado dela e confirma que ele realmente está atrasado e que também não atende o telefone. De repente, um Rolls Royce chamativo e muito familiar chama a atenção das duas. Elas ficam completamente em choque ao ver nosso garoto descendo de um carro tão caro. Como alguém como ele poderia estar andando em algo daquele nível? Já acena para elas com naturalidade, enquanto sua mãe fica ansiosa, já imaginando 1000 coisas e com medo de que o filho esteja envolvido em algo suspeito. Kim Wiley Jung não se contém, está furiosa ao vê-lo tão tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Assim que todos estão acomodados no quarto, a garota vai direto ao ponto. Ela exige respostas, perguntando por que ele mudou para a classe de magia. O rapaz explica, de forma casual, que as artes marciais simplesmente já não estavam funcionando para ele e que já preencheu toda a papelada para seguir pela trilha de magia. Ela continua pressionando por mais detalhes, mas ele vira o jogo perguntando por que ela apareceu ali. Ele também pergunta se os pais dela estão trabalhando, e ela confirma, explicando que por isso vai passar a noite ali, com a permissão da mãe do nosso herói. É então que descobrimos que os pais dela trabalham em uma usina de processamento de monstros, enviando criaturas para o exterior, o que faz com que vivam se deslocando. Sempre que ela fica sozinha, acaba indo passar tempo com ele, já que a mãe do nosso herói é uma boa amiga dos pais dela. Seguindo em frente, o rapaz pede para ela ensiná-lo as teorias de magia agora que ele ingressou na classe mágica. Mas a garota quer saber o que ganhará em troca. Relutante, ele pergunta o que ela quer.
Ela admite não ter nada específico em mente no momento, mas depois de pensar um pouco, decide que ele deve lhe conceder um desejo. Ele aceita, mas coloca uma condição: o desejo deve ser pedido dentro de 1 ano, ou então perde a validade. A garota concorda, mesmo um pouco irritada. O rapaz por dentro aposta que ela provavelmente nem vai lembrar disso dentro de 1 ano, provocando ele pergunta que tipo de desejo ela poderia ter em mente. Irritada, ela manda ele calar a boca. A menina fica tão brava que, segurando o travesseiro, parecia até que estava apertando os... Você teve essa impressão também? Ou foi só eu? Me conta aí nos comentários. Enquanto os dois continuam suas brincadeiras, a mãe dele chama para o jantar, mas ambos ignoram, totalmente entretidos em sua guerra de travesseiros. E vendo a química deles, não seria surpresa nenhuma se essa menina pedisse para ele se casar com ela como desejo. Enquanto isso, na floresta, corvos violentos flutuam no ar e um homem vestido de preto elimina monstros com sua espada como se fossem papel. Finalmente, encontramos o pai de nosso herói, Min Jong-song, que recebe elogios de um homem de armadura por limpar a masmorra sem sequer suar. O homem o convida para entrar na guilda deles, mas o pai do nosso herói recusa, preferindo agir sozinho. O cara de armadura praticamente implora para que ele aceite, prometendo respeito absoluto dentro da guilda Escarlate. Mas o homem de preto apenas ri e o chama de teimoso. Então, do nada, o pai começa a invocar correntes estranhas e fala sobre os humanos serem gananciosos, como se estivesse dando um sermão. Em seguida, desaparece no ar, deixando o homem de armadura coçando a cabeça sem entender nada. Depois desse encontro misterioso com esse pai absurdamente forte, e convenhamos, parecendo até mais jovem que o próprio filho, retornamos para a diretora, que está prestes a iniciar a primeira aula de magia de Jong. A dama decide ir direto para o combate, e o desafia a atacá-la. O rapaz hesita, mas percebe que não tem outra escolha. Ele solta um suspiro, assume sua postura cuidadosamente e certifica-se de não deixar qualquer abertura. Usando sua experiência em artes marciais, lança um soco nela, esperando uma reação. A dama apenas sorri enquanto fica parada, e o impacto é tão grande que tudo ao redor se transforma em uma nuvem de poeira. Quando a poeira baixa, nosso herói percebe que seu soco foi completamente bloqueado pela dama, que o segurava como se fosse algo insignificante, deixando-o apavorado. Ela continua sorrindo com confiança, enquanto o rapaz recua rapidamente para uma distância segura. Claramente, ele a subestimou só porque ela é uma curandeira. Parece que ele só percebe agora o quanto subestimou aquela mulher simplesmente por ela ser uma curandeira. A postura dela, firme e confiante, deixa claro que o nível de poder que domina não é brincadeira. Ele começa a aceitar que está diante de alguém com força equivalente à de uma caçadora de rank S. Depois daquele primeiro soco, ela observa atentamente cada movimento dele, identificando de imediato os hábitos de um artista marcial tanto no jeito que ele se posiciona quanto na forma como ataca. Ela comenta que magos não avançam desse jeito para trocar golpe direto, e então lança a pergunta: será que ele realmente entende a distinção entre artes marciais e magia? O garoto responde dizendo que artes marciais envolvem combate corpo a corpo, espadas e esse tipo de coisa, enquanto magia é mais focada em atacar à distância com explosões e feitiços. A diretora concorda com a cabeça e complementa: usuários de magia têm o papel de enfraquecer inimigos à distância, enquanto lutadores marciais finalizam de perto. Depois disso, ela avisa para ele se preparar porque agora será a vez dela atacar, uma demonstração real de como um combate mágico funciona de verdade. Ela garante que pode curá-lo caso a situação saia do controle, o que deixa ele nervoso, mas determinado. A mulher canaliza a energia na ponta do dedo e dispara um feixe de luz extremamente intenso. O garoto rola para longe no instinto puro para não ser atingido. Ela manda que agora é a vez dele. Ele ativa sua habilidade de corrente elétrica e lança flechas de raio diretamente na direção dela. A explosão que se forma quando as correntes acertam o local é absurda, mas quando a fumaça sobe, ela continua ali sem sequer um arranhão. Ela fica surpresa ao perceber que ele possui uma habilidade de rank A, mas comenta que isso só serve de verdade quando o alvo é atingido. Logo depois ela contra-ataca com uma flecha de energia mirando bem no rosto dele. A reação dele é pura aflição, e ele acaba levando a magia direto. Mesmo machucado da cabeça aos pés, ele continua firme, o que chama a atenção dela pela resistência. Só que a diretora resolve ir com tudo e lança uma sequência de projéteis elétricos azuis. Desta vez ele ativa imediatamente o cálculo absoluto, fazendo toda a magia dela se desfazer no ar. A diretora fica completamente surpresa. Ela não esperava que ele fosse capaz de reverter e neutralizar um ataque tão rápido. Mais impressionada ainda, ela pergunta se ele está escondendo outras surpresas. Ele responde apenas para ela descobrir sozinha. Assim que ele fala isso, o chão diante dela começa a vibrar com energia e explode em direção à curandeira. Ela consegue desviar usando a mão, mas o impacto a faz tremer. Ela fica chocada com a velocidade absurda com que ele lançou aquele ataque. Enquanto isso, ele dispara uma chuva de flechas mágicas contra ela, mas a diretora cria um escudo e bloqueia tudo. Ela fica intrigada, tentando entender como ele está conjurando magia sem encantamento algum. Normalmente, magos precisam falar ou concentrar para lançar feitiços, e mesmo os mais experientes só conseguem reduzir o encantamento para magias fracas. Porém, cada ataque dele tem potência igual, como se fosse natural para ele conjurar sem pronunciar nada. Por outro lado, ele está quase sem mana, mal conseguindo continuar atacando. Exausto, ele reclama que ela é um monstro de tão resistente. A mulher se aproxima com um sorriso divertido, dizendo que ele é um garoto interessante com muito potencial, mas lembra que ele ainda é muito inexperiente.
De repente, ela o pega desprevenido e derruba ele no chão com facilidade. Ele nem entende como foi parar ali, enquanto ela apenas atribui tudo à vasta experiência que acumulou ao longo dos anos. Refletindo sobre o desempenho dele, ela elogia as habilidades de combate corpo a corpo e a forma como ele lança magia de maneira fluida. Ela também destaca o uso do truque de cálculo reverso, comentando que ele poderia criar um estilo de luta totalmente próprio se continuar desenvolvendo esse dom. A diretora então anuncia que vai treinar pessoalmente o garoto a partir daquele momento, tornando-se oficialmente sua professora. Parece que ele é o primeiro sortudo a receber esse tipo de tratamento VIP. A cena muda para nosso herói sentado, meio cabisbaixo, afundado em pensamentos. Sua amiga percebe e o chama com aquela aura provocativa de sempre, e ele só estala a língua dizendo que está ouvindo. O detalhe é que ela está comendo sorvete desde que chegou, e ele foi quem comprou aquilo para ela como taxa de matrícula das aulas de magia. Ele pergunta se ela ainda não se satisfez, e ela responde que poderia comer aquilo o dia inteiro, enquanto manda ele focar nos estudos. Enquanto ela continua o ensinamento sobre magia, o sistema surge informando que o conhecimento mágico dele aumentou e sua eficiência melhorou em 5. O garoto já está cansado dessas notificações aparecendo toda hora. Cada vez que aprende algo novo, elas surgem insistentes, quase como se pressionassem ele a crescer mais rápido. Até a própria Kim Young acha estranho quão rápido ele absorve novos conhecimentos. Em apenas 2 dias, ele aprendeu mais do que a maioria das pessoas aprenderia em 2 meses. Mas o rapaz simplesmente dá uma de humilde debochado, dizendo que não vê nada demais em seu desempenho. Afinal, ela mesma memoriza formas mágicas só de bater o olho. A garota, que já estava meio irritada, fica ainda mais indignada, quase tremendo de nervoso, e exige que ele a chame de professora. Dá pra sentir que a raiva dela não é só pelo título, mas pela rapidez absurda com que ele está avançando. Mesmo ela tendo anos de vantagem no mundo da magia, começa a bater aquela insegurança de que, desse jeito, ele vai passar por cima dela mais cedo ou mais tarde. Suspirando e sem muita escolha, o rapaz finalmente a chama de professora, deixando claro que não é arrogância. Ele realmente tem um talento natural pra magia. É por isso que está evoluindo tão rápido. Só que, sendo sincero, ele também está se matando de estudar pra não acabar ferrado pela deusa Hela. Isso vira assunto na hora, porque ela imediatamente lembra da vez em que ele decidiu largar a magia e correr para a área das artes marciais. Ela ainda não superou aquilo e começa a gritar com ele perguntando o que passou na cabeça dele para querer abandonar algo no qual ele tinha tanta afinidade. Enquanto Iplo e Jong já continuam a sessão de estudos, Jaun tem um flash repentino, a imagem do rosto de um homem ligado a acontecimentos marcantes de sua vida passada. Ele fica parado por um instante, preso na visão, até que Iplo e Jong o chama de volta à realidade perguntando se ele está treinando para o exame prático por conta própria. Ele responde que outro professor está cuidando dessa parte, mas sua cabeça ainda está presa na visão. Ele não sabe se aquilo foi só imaginação ou se tinha algo a mais por trás, mas logo lembra da promessa que fez para Hela, derrotar Nocturna em 2 meses. Ele empurra os pensamentos para longe, porque não é hora de se distrair. Ainda há muita coisa mais urgente, inclusive sua própria tentativa de criar uma nova pílula que possa ajudar caçadores no mundo inteiro e, de quebra, ajudá-lo a romper seus próprios limites. Enquanto isso, na Guilda Lotus, no centro de treinamento Parkon J, o gerente observa os caçadores e corrige erros aqui e ali. Ele parece satisfeito com o progresso, até que percebe que a mestre da guilda, YS, está completamente desligada. Ela nem estava ouvindo o que ele dizia. Quando ela finalmente volta a si, pede desculpas, e o gerente dá aquela cutucada. Tá pensando no John, né? Ela confirma sem rodeios. O gerente então lembra de algo curioso. Vários caçadores já tentaram aprender a mesma coisa que ela quer ensinar para Jerry On, e todos quebraram a cara. Mas YS rebate dizendo que ele mesmo viu o talento absurdo de John. Se alguém dissesse que o garoto era um veterano, daria para acreditar. Ele não faz movimentos desnecessários, tudo é preciso. A mestre da guilda está convencida. Se um novo mago de Rank S aparecer no país, será Jerry On. Até hoje ela é a única maga a alcançar Rank S, mesmo atuando como curandeira, o que diminui um pouco o impacto em campo de batalha. Mas se John surgisse como um raio, agora isso mexeria com o mundo da magia inteiro. Pouco depois, vemos o rapaz tentando criar a pílula de aprimoramento de mana. Como o nome sugere, é uma pílula que aumenta permanentemente a mana do desperto que a consome, algo que qualquer mago daria tudo pra ter. Ele tenta mais uma vez misturar os ingredientes, mas a mistura falha, de novo. Com raiva, ele joga a colher longe. Em pouco tempo já gastou 3 conjuntos caros de ingredientes. Se continuar assim, vai estourar todo o seu dinheiro. No ano de 2020, ninguém ainda sabe como criar essa pílula. Ela só seria inventada dali a 5 anos, quando um alquimista lendário publicaria a receita junto de sua esperança de que o item ajudasse caçadores do mundo todo. Por isso, o rapaz chega à conclusão de que insistir sozinho talvez não funcione. Ele precisa encontrar Li Jiuzong, a pessoa que no futuro criará a pílula. Mesmo que não consiga fazê-la agora, criar uma relação com Li pode ser extremamente útil. Jung é veterano do primeiro ano da Academia MS, então o caminho está traçado. Enquanto ele está saindo, Jung aparece para ver como ele está. Ela abre a porta e dá de cara com uma casa digna de um filme de terror. Pia nojenta, utensílios possuídos, uma panela que parece amaldiçoada. Ela entra já pensando em ligar para a polícia. Com uma frigideira na mão, pronta para se defender, ela passeia pela casa tentando entender o que aconteceu.
No passado, quando Yggdrasil apareceu e os monstros começaram a surgir, algumas pessoas se adaptaram bem rápido. Uma delas foi Lidio, o lendário Lâmina Rápida. Quando o primeiro desperto desapareceu misteriosamente, Long apareceu para preencher o vazio, tornando-se o primeiro caçador Rank S da Coreia. O filho mais novo dele é justamente Jizong, o cara que o nosso protagonista está atrás agora. Quando Jerry chega ao posto de transporte, o atendente pergunta seu destino e ele pede um portal para Daegu, uma cidade que virou território abandonado depois do surto de monstros. Lá, o perigo começa no momento em que você pisa no solo. Já na região, ele se aproxima da Academia MS e percorre um bom trecho até chegar à entrada principal. Tentando encontrar Jae-sung, percebe que as chances de o garoto estar nas áreas de combate são baixas, já que ele não é fã de luta. Então ele decide procurar pelas salas de aula. No meio do caminho, nota uma aglomeração e resolve conferir. Quando força a passagem, alguém é arremessado para trás e atinge ele, é Jeong, claramente perdendo feio a luta. O protagonista o ajuda a se levantar e o garoto pede desculpas todo envergonhado. Antes que pudesse responder, o valentão que estava causando a confusão olha para o protagonista e pergunta quem ele pensa que é, querendo saber se tem algum problema com o gago, como ele chama Jeong. O rapaz nem perde tempo respondendo. O valentão insiste, coloca a mão no ombro do protagonista e manda ele esperar do lado de fora se não quiser arrumar problema. A frase mal termina, e o protagonista simplesmente afasta a mão dele com um tapa seco. Finalmente Jaon olha para o garoto no chão e fala que o melhor seria ele ir para a enfermaria, perguntando se ele consegue andar. Mas Jaon só encara ele com aquela mistura de confusão e irritação que parece dizer: mano, você tá falando sério? Antes que qualquer um dos dois consiga terminar a conversa, o valentão dá um passo pesado para frente e agarra Jaon pelo colarinho, puxando com tanta força que o tecido chega a estalar. Chamando ele de bastardo, o cara pergunta se Jaon não entende quando alguém tenta falar de forma educada. Eu não fazia a menor ideia do porquê as pessoas tinham começado a fazer isso com tanta frequência ultimamente. Enquanto tenta entender a situação, sua mente acaba puxando as lições que teve com Lee-jung. Lições que sempre enfatizavam a importância de manter uma imagem bem definida na cabeça, depois calcular cuidadosamente a fórmula mágica, construir o feitiço passo a passo e só então executá-lo. Ao se lembrar de Xiangon, a imagem que surge na mente do nosso garoto é a de um feixe intenso de luz disparando como se fosse uma flecha veloz. No mesmo instante, o sistema envia uma notificação informando que a habilidade chamada Flecha Sagrada havia sido ativada. Sem precisar fazer mais nada além de apontar o dedo, nosso garoto dispara uma rajada da Flecha Sagrada diretamente contra o peito do grandalhão, arremessando-o para trás com força suficiente para fazê-lo cuspir, enquanto ele grita de dor. Jang observa tudo completamente chocado ao perceber que aquele estranho acabou de conjurar um feitiço sem sequer recitar um encantamento. Os outros espectadores ao redor também entram em alvoroço, se perguntando o que diabos tinha acabado de acontecer e como aquele sujeito foi capaz de lançar e disparar uma flecha sagrada forte o bastante para quebrar o braço de um guerreiro considerado promissor. Quando alguns alunos começam a cochichar, sugerindo que talvez o grandalhão fosse apenas mais fraco do que aparentava, isso só faz com que ele fique ainda mais irritado. Se aquilo continuasse, sua reputação seria completamente destruída. Decidido a não deixar aquele bastardo sair ileso, mesmo segurando o braço quebrado, ele manifesta uma espada. Assim que Jang percebe o que está acontecendo, ele alerta Jerry para ter cuidado, mas o valentão, dominado pela raiva, balança a espada com a intenção clara de feri-lo. No momento em que a lâmina se aproxima perigosamente do rosto de Jerry, ele se recorda de como o mestre Xiangon o ensinou a criar uma barreira, envolvendo o corpo com mana distribuída de forma uniforme, fazendo com que os ataques ricocheteassem violentamente. Sem perder tempo, ele ativa sua habilidade de barreira de mana, e a enorme espada do valentão rebate como se tivesse atingido borracha, sendo lançada para longe, fora do alcance dele. Uma expressão de puro terror surge no rosto do grandalhão, mas ele não consegue reagir rápido o suficiente, pois nosso garoto imediatamente agarra o rosto dele e pergunta se ele finalmente terminou com suas artimanhas. Quando o valentão tenta chamá-lo de bastardo louco, Jerry não permite que as palavras saiam por completo de sua boca e dispara outra flecha sagrada diretamente em seu rosto, arremessando-o violentamente para trás e quebrando seu nariz. Um estrondo alto ecoa pelo local quando o valentão cai no chão, enquanto Jang observa tudo espantado, se perguntando quem diabos era aquele estranho. Quando Jerry eventualmente cruza o olhar com ele, o garoto grita de medo, mas Jerry simplesmente passa por ele, caminhando na direção do valentão inconsciente, que ainda estava envolto em fumaça. Jun se agacha ao lado do sujeito caído e se surpreende ao perceber o quão forte tinha acertado o golpe. Logo em seguida, nosso garoto retira uma poção. Ele sente um certo arrependimento por ter que usar justamente aquela poção que comprou para essa situação, mas não havia outra escolha. Assim ele despeja o líquido sobre o valentão ferido, e imediatamente, o rosto dele se regenera por completo. Nosso garoto fica impressionado com a eficácia absurda da poção. Depois que tudo está resolvido, ele se vira para Jang, que ainda parece bastante abalado, e sugere que eles sigam para a enfermaria. No caminho, Jerry para repentinamente ao chegar em um local onde ninguém poderia ouvi-los. Confuso, Jang estranha aquela atitude e começa a suspeitar que Jun o procurou porque já sabia quem ele realmente era. Reunindo coragem, ele acaba perguntando a Jerry se por acaso foi o pai dele quem o enviou. Intrigado, Jerry Hyun responde que seu pai não o mandou,
e questiona como Jung saberia quem é seu pai, mas fica claro que Jung não acredita muito nessa resposta. Depois de um tempo, Jung pergunta diretamente por que ele o estava procurando. Então, nosso rapaz explica que tinha um favor a pedir. Quando Jerry menciona que gostaria que ele fizesse uma determinada pílula, Jung fica completamente chocado e afirma que não sabe fabricar esse tipo de coisa. Confuso, Jerry diz que ele é bom em alquimia, e ao mostrar a poção que usou no valentão, pergunta se não foi ele quem a vendeu no mercado negro. Chocado, o garoto começa a se perguntar como ele conseguiu descobrir aquilo, já que não havia como alguém encontrar suas informações no mercado negro, pois ninguém consegue saber o que se passa na mente de outra pessoa. Na verdade, ele não estava errado, já que o mercado negro funciona através de um sistema de transações que esconde completamente a identidade do usuário. A venda dos itens, o preço, o destinatário e todo o restante são processados por meio do sistema Easter, tornando tudo extremamente seguro. Felizmente, o mercado negro também funciona em conjunto com o sistema Nornir que Jun possui, o que permitiu que ele comprasse aquela poção com facilidade e resolvesse a situação rapidamente. Mais uma vez, Jory pergunta a Jung se ele foi quem fez a poção, mas Jung nega com veemência. Mesmo assim, nosso garoto logo aponta que ele não é muito bom em mentir. Jory então diz que entende perfeitamente o motivo de ele querer esconder isso, mas explica que não tem muito tempo. Jung se lembra do momento em que listou suas poções no mercado negro e começa a se perguntar se foi um erro ter feito isso. Ele nunca imaginou que as coisas tomariam esse rumo, já que seu único objetivo era tentar ganhar algum dinheiro. Ele sabe que morreria se seu pai descobrisse tudo. Para evitar esse destino, ele se curva diante de Jerry e implora para que ele mantenha aquilo em segredo, longe do conhecimento de outras pessoas. Jerry então explica que não revelou isso para chantageá-lo, mas porque precisava da ajuda de um alquimista excepcional para criar o elixir que ele deseja. Após refletir por um tempo, Jung pergunta quem ele realmente é. Nosso rapaz então explica que é um estudante prospectivo da Academia Milas e o chama de veterano. Eles acabam se sentando, e Jung, ainda bastante tenso, pede que ele explique melhor sobre a pílula que deseja criar. Nosso garoto revela que quer produzir uma pílula de aumento de mana, uma pílula capaz de aumentar permanentemente a mana de um invasor. Chocado, Jung se levanta imediatamente e pergunta se realmente é possível aumentar a mana de alguém de forma permanente. Jun responde que sim. Na mesma hora, o garoto começa a raciocinar intensamente, pensando que tipo de ingredientes seriam necessários para alcançar esse efeito. Enquanto ele começa a organizar mentalmente tudo o que seria preciso para a criação do comprimido de mana, Jerry fica surpreso ao perceber que a aura do garoto havia mudado e que ele havia parado completamente de gaguejar. Além disso, Jung conseguiu deduzir a maior parte dos ingredientes apenas ao ouvir os efeitos descritos, o que deixa claro o quanto ele é realmente talentoso, fazendo com que Jiren decida naquele momento que precisava conquistá-lo de qualquer forma. Em determinado ponto, Jung interrompe sua explicação e conclui que talvez fosse melhor procurar outro alquimista, já que se tratava de um elixir extremamente grandioso. No entanto, Jerry se recusa imediatamente, afirmando que quer pedir isso justamente a ele, chegando até a prometer que fornecerá absolutamente tudo o que for necessário. Embora seja verdade que com a receita em mãos, outros alquimistas até poderiam fabricar a pílula, o talento esmagador e incomparável pertence ao Jung. Por fim, Jerry pergunta diretamente se Jung aceitaria fazer esse favor para ele, e o garoto acaba concordando. Ainda assim, Jung deixa claro que não sabe se terá sucesso ou não. Nosso garoto então responde que está tudo bem, mesmo que ele falhe. Confuso, Jung pergunta se ele realmente acha isso aceitável, já que seria Jerry quem sairia perdendo. Jerry então garante que está disposto a investir porque acredita na habilidade dele e admite que alguns investimentos, inevitavelmente, podem resultar em fracasso. Enquanto Jerry comenta que está ansioso para trabalhar ao lado dele, lágrimas começam a encher os olhos de Jung, pois essa é a primeira vez em toda a sua vida que alguém acredita nele dessa forma. Quando Jerry percebe isso, ele se sente genuinamente feliz por ter conseguido criar uma conexão verdadeira com ele. Na manhã seguinte, enquanto Jung permanece sozinho em seu quarto, ele reflete sobre tudo o que aconteceu poucas horas antes e se pergunta se alguma vez alguém acreditou tanto nele assim. Ele se considera um covarde, não tão talentoso quanto seus outros irmãos, perdeu a mãe muito cedo e acabou crescendo sozinho, sem jamais conseguir a aprovação do próprio pai. Para ele, é estranho demais que alguém confie nele a ponto de dizer que está tudo bem falhar. O fato de alguém como ele, que nunca teve nada para mostrar, receber tamanha confiança pela primeira vez, atinge profundamente seu coração e o faz desabar em lágrimas. Enquanto isso, a missão principal de Jiren continua sendo enfrentar o julgamento do inferno, derrotando Nightshade dentro do limite de tempo e conquistando o reconhecimento do inferno. Essa missão traz como recompensa o chamado presente do inferno, mas também carrega uma pressão absurda, já que ele tinha apenas 2 meses para concluí-la, com a pena de morte pairando sobre sua cabeça caso falhasse. Agora, restavam somente 10 dias e 23 horas para cumprir o objetivo. Algum tempo depois, Jerry vai até o centro de treinamento para lutar contra Seong-gun e consegue desviar dos ataques de relâmpago azul dela. Enquanto avança para diminuir a distância entre os dois, ele acaba sendo atingido por várias explosões, mas rapidamente cria um escudo para se proteger. Em seguida, ele ativa seu próprio ataque de flecha sagrada e a atinge,
porém ela já estava protegida por um escudo mágico. Ainda assim, Seong-gun nota uma rachadura em sua defesa e fica surpresa ao perceber o quanto nosso garoto já havia se tornado forte. Depois que a fumaça se dissipa, os dois se encaram em silêncio, como se estivessem em um duelo de Velho Oeste. De repente, Jakun começa a brilhar intensamente, com faíscas amareladas de relâmpago, envolvendo todo o seu corpo ao ativar sua habilidade de corrente de Blitz. Mesmo assim, Sekun parece completamente preparado para o ataque. Quando ambos se preparam para avançar, o gerente do local intervém e ordena que parem, afirmando que o tempo havia acabado e que os dois já tinham treinado duro o suficiente naquele dia. O gerente fica chocado ao perceber que o salão de treinamento, feito de metal arc, um material que exige uma quantidade absurda de força para sequer criar uma pequena porção, havia sido danificado pela sessão de treino deles. Se ele não tivesse interrompido a luta, o salão inteiro teria sido obliterado. Enquanto descansam, Seon comenta que nosso garoto ficou forte a uma velocidade simplesmente inacreditável. Segundo ela, agora ele consegue lançar mais feitiços e sua força física está em um nível absurdamente alto. De repente, ela pergunta se ele está estudando teoria por conta própria. Ele então responde que está aprendendo com um amigo. Animada, ela diz que isso é melhor do que esperava, pois estava preocupada já que não conseguia ajudá-lo com a parte teórica. Ela comenta que parece que Jerry tem um amigo muito inteligente. Ele concorda de forma relutante, mas logo pensa que o verdadeiro problema é a personalidade estranha de Yoo-jun. Antes de se despedirem, Seon se lembra de Run, que havia comentado que queria tentar invadir uma masmorra novamente, e Jerry afirma que deseja testar a eficácia de todo o treinamento até agora. Por isso, ele acredita que uma masmorra de nível I, como aquela em que entrou anteriormente, deveria ser tranquila com suas habilidades atuais. Seon então pede que ele dê o seu melhor. O problema é que não era uma dungeon de rank I que ele acabou entrando, mas sim uma de rank C, onde encontrou o próprio inferno e a sombra da noite. Ele se pergunta se realmente conseguiria derrotar um monstro-chefe de rank C sozinho, mas decide não se preocupar demais com isso, já que estava bem preparado e precisava apenas se concentrar na batalha. Algum tempo depois, Jun vai encontrar Jae-sang, que o recebe com a pílula na qual trabalhou arduamente para criar. Logo em seguida, Jun ingere a pílula de aumento de mana, e seu status mágico aumenta em 15 pontos, deixando-o completamente chocado com os efeitos inacreditáveis. A alquimia, essencialmente, uma ciência profunda e extremamente complexa. Mesmo ao criar exatamente o mesmo item, os resultados podem variar drasticamente dependendo das habilidades do alquimista. Se Jerry não tivesse levado os ingredientes a qualquer outro alquimista, provavelmente não teria conseguido um item capaz de aumentar seu atributo mágico nem em 5 pontos. Satisfeito, nosso garoto sorri e relembra Jang de que ele é realmente talentoso, mas Jang responde que isso só foi possível porque Jerry acreditou nele, agradecendo sinceramente. Pouco depois, nosso garoto se despede, convicto de que está pronto para derrotar Nightshade no dia seguinte. Enquanto isso, Harry conversa com seu dragão gamer e comenta que parece que receberão um convidado interessante naquele dia. Com apenas 9 dias e 22 horas restantes no cronômetro que marca o tempo para limpar o calabouço, nosso garoto retorna ao portão da dungeon. Ele recebeu um conjunto completo de Valkyria e Probatório, com o qual adquiriu uma habilidade passiva chamada Saque de Mana. Em seguida, ele entra no calabouço, e o sistema do portal informa que, devido ao sistema Nornir que ele possui, será transportado para a Terra dos Mortos, Elheim. Ele cai através do portal, e finalmente chega à Terra dos Mortos. Se conseguir derrotar Nightshade, ele poderá encontrar Erra novamente. De repente, uma voz surge atrás dele, chamando-o de adversário e mencionando Loki e Nornir. Logo depois, o monstro que fala com ele dispara uma chuva de flechas, mas nosso garoto se protege criando uma barreira mágica. Ao se virar, ele percebe Ele vê monstros emergindo diretamente do chão e imediatamente se lembra do que Seon havia lhe dito, que o estilo que ela queria ensiná-lo era o de um mago de batalha. Esses magos de batalha também costumam ser chamados de espadachins pelos guerreiros, já que se trata de um estilo híbrido que combina magia com ataques físicos diretos. No entanto, até aquele momento, ninguém havia conseguido dominar completamente esse tipo de combate. Enquanto Jiryun se vira para disparar flechas sagradas contra os monstros que surgem atrás dele, ele reflete que esse método de luta não é tão poderoso quanto o de um mago de longo alcance e também fica atrás quando comparado a um guerreiro especializado em combate corpo a corpo. No instante em que esmaga um dos monstros contra o chão, ele percebe que esse estilo de luta ocupa uma posição estranha, já que não se especializa totalmente em nenhum dos dois extremos. Mesmo assim, Seon parece acreditar que, no caso dele, a história será diferente. Com isso em mente, ele começa a destruir os monstros um após o outro. Enquanto isso, do lado de fora, o gerente Sunjai, que estava guardando a entrada da masmorra, percebe a presença de mais alguém no local e estranha, já que não recebeu nenhum relatório informando que outra pessoa viria até ali. Sem hesitar, ele empunha sua espada quando um carro vermelho se aproxima rapidamente. Assim que o veículo estaciona, uma mulher que o reconhece como superior comenta que foi bastante difícil encontrá-lo. Ao perceber que se trata de uma velha conhecida chamada Yoonju, Sunjai guarda a espada e pergunta o que ela está fazendo ali e como anda o seu guilda. Ela explica que agora também está trabalhando e achou que acabaria encontrando com ele novamente enquanto resolvia alguns assuntos para o guilda. No entanto, ela comenta que passou pelo guilda Iwa e não conseguiu encontrá-lo por lá. O gerente Sunjai acha aquilo um absurdo,
especialmente porque Yunju não entrou em contato nenhuma vez desde que ambos se formaram na faculdade. Ainda assim, ele responde que é bom revê-la depois de tanto tempo, mas deixa claro que não acredita que ela viria até um lugar tão remoto apenas para vê-lo. Enquanto avança alguns passos, Yunju pergunta se ele está gerenciando aquela masmorra, mas Sunjae responde que isso não é algo com que uma estranha deva se preocupar. Mesmo assim, ela continua falando e menciona que gerenciar masmorras normalmente não faz parte de suas funções, perguntando então se ele teria sido rebaixado. Como ele não responde, ela muda de assunto e comenta que ouviu rumores de que o mestre da guilda Seon estaria doente. O rosto do gerente Sunjae se fecha imediatamente, e ele responde que aquilo é obviamente apenas um boato. Quando pergunta onde ela ouviu algo assim, Yunju comenta que existem muitos ouvidos atentos por aí e que o sindicato deles possui muitos informantes. Intrigado, Sunjae pergunta se ela está insinuando que existem espiões dentro do sindicato. Em seguida, ele agradece pela informação e afirma que cuidará disso. Já demonstrando impaciência, ele pergunta se é só isso, pois provavelmente precisaria voltar logo para iniciar a limpeza. Antes de encerrar, Yunju ainda pergunta se ele conhece um garoto chamado Mijai Run. A pergunta deixa Sunjae em alerta, e Yunju comenta que esse garoto tem visitado o guilda Yunju e se encontrado com o mestre da guilda Yunju com bastante frequência. Por isso, ela queria saber se ele conhecia o motivo disso. Confuso, o gerente Sunjae responde que não acha que isso seja algo com que uma estranha deva se preocupar. Yunju então suspira e se afasta. Enquanto vai embora, ela diz que não esperava que ele contasse nada, pois já sabe o quão inflexível ele é, mas explica que a razão de ter vindo até ali foi porque precisava ao menos fingir que estava fazendo algo digno do salário que recebe na guilda. Em seguida, ela entra no carro e parte. Enquanto isso, dentro da masmorra, nosso garoto empilha diversos cadáveres de monstros e se senta sobre eles. Pouco depois, o chefe da masmorra, Nightshade, finalmente aparece. Nosso rapaz olha para o monstro e comenta que fazia tempo que ele não dava as caras. O corpo de Nightshade começa a queimar com um brilho vermelho intenso e assustador, e logo o monstro avança com tudo. Nosso garoto salta no ar e aponta suas flechas sagradas em sua direção. Ainda no ar, ele dispara as flechas diretamente nos olhos e na boca do monstro, desestabilizando-o por alguns instantes antes de pousar novamente no chão. Mesmo assim, o monstro não parece gravemente ferido e afasta a mão do rosto, revelando seus olhos vermelhos brilhantes e aterradores. Nightshade então libera várias rajadas de energia na direção do nosso garoto, que as identifica rapidamente e calcula em frações de segundo onde pisar para evitar o ataque. Ele consegue se esquivar e ao se aproximar novamente do monstro, Nightshade dispara outra investida de energia destrutiva, da qual nosso garoto também escapa por pouco. Logo depois, nosso rapaz provoca, perguntando se ele já está frustrado por as coisas não estarem saindo como planejou. Em resposta, Jun ativa sua corrente de relâmpago e direciona as correntes contra Nightshade, que consegue afastar a âncora do ataque. No entanto, nosso garoto rapidamente redireciona a âncora e prende a parte central do corpo do monstro com as correntes. Devido à reação extremamente violenta de Nightshade, ele percebe que aquele ataque ainda não é suficiente para subjugá-lo. Então, ele dispara várias flechas sagradas diretamente nos olhos do monstro. O impacto é extremamente doloroso, fazendo o sangue escorrer pelo rosto de Nightshade. Mesmo assim, o monstro se recusa a cair facilmente e continua se debatendo até finalmente se libertar das correntes de relâmpago. Logo depois, o sistema alerta Jun que o chefe da masmorra entrou em estado de fúria, aumentando sua força e destreza em 1,5 vezes. Aquilo definitivamente não é uma boa notícia. E como se não bastasse, o sistema informa que algo chamado estigma da morte foi aplicado nele, e que ele sofrerá uma penalidade de morte súbita caso o estigma não seja removido dentro de 10 minutos. A única condição para removê-lo é derrotar Nightshade. Nosso garoto se pergunta o que exatamente é essa penalidade de morte súbita, já que nunca ouviu falar disso antes. Curiosamente, o sistema também informa que sua habilidade de cálculo absoluto, também conhecida como derivação universal, foi ativada. Ainda confuso, Jerry suspeita que Eri tenha algo a ver com tudo isso e a chama, perguntando como ela pode simplesmente interferir dessa forma. Em vez de uma resposta direta, o sistema apenas exibe a contagem regressiva de 10 minutos, e ele percebe que já perdeu 30 segundos. Com o estigma ainda ativo, nosso garoto corre em direção ao monstro em fúria, mas fica chocado ao ver Nightshade começando a fugir. Jun dispara rapidamente uma explosão de flecha sagrada no rosto do monstro, criando um buraco antes que ele consiga se afastar demais. O cronômetro continua descendo, marcando agora 8 minutos e 32 segundos, enquanto um sorriso surge no rosto de Nightshade, que parece confiante de que vencerá apenas prolongando a luta. Diante disso, Jerry decide usar uma habilidade diária de grande escala, algo que o monstro não conseguiria evitar. Porém, no exato momento em que está prestes a ativar o ataque, Nightshade o prende com o olhar, quebrando sua concentração e interrompendo completamente a conjuração. O sistema então informa que ele não conseguiu resistir e recebeu temporariamente um debuff de medo que acaba enfraquecendo suas habilidades. Ainda tentando processar tudo o que está acontecendo, Nightshade acerta um golpe direto nele. Após ser atingido, o sistema informa que o debuff de medo foi removido, mas nesse momento Jerion já está cuspindo sangue. Mesmo assim, ele consegue recuperar o equilíbrio e não é derrubado pelo impacto.
Nesse ponto, o tempo restante até a penalidade chega a 7 minutos e 11 segundos. Jerry passa a esperar que o monstro utilize o mesmo tipo de ataque novamente. Mas quando isso não acontece, ele começa a se questionar se Nightshade seria incapaz de usar feitiços que restringem movimentos de forma contínua. Ele não tem certeza disso e fica apreensivo, temendo que o monstro possa interferir outra vez caso ele tente conjurar o julgamento da luz, o que acabaria consumindo toda a sua mana e o deixaria completamente incapacitado. Sem outra escolha, ele precisa pensar em uma estratégia diferente. Então, ele se lembra de que o monstro havia sido atingido no olho algum tempo antes, o que significa que seu campo de visão provavelmente estava mais limitado do que antes. Com isso em mente, ele decide ativar sua habilidade Impulso de Vento, com o objetivo de eliminar o restante da visão do inimigo. Após liberar uma forte rajada de vento que bloqueia completamente a visão de Nightshade, a fumaça começa a se dissipar, revelando nosso garoto empunhando uma magia do tipo luz na palma da mão, exatamente como havia planejado desde o início. Ele provoca o monstro, dizendo que ele realmente achou que Jerry teria corrido cegamente em sua direção, chamando-o de ingênuo, enquanto ativa sua habilidade Bomba de Luz. Pouco depois, a bomba é detonada, liberando uma explosão de luz extremamente brilhante que cobre todo o campo de batalha e dispara diversas correntes elétricas diretamente contra Nightshade. Em meio ao caos da explosão, nosso garoto sente um alívio imediato ao perceber que finalmente conseguiu atingir aquele maldito bastardo. Enquanto o corpo do monstro é consumido pela explosão, ele solta um grito de dor ensurdecedor. Nesse instante, nosso garoto percebe alguns dos monstros mortos-vivos que havia enfrentado anteriormente surgindo atrás dele. Sem hesitar, ele ativa sua habilidade Sacrifício, e o sistema anuncia que o sacrifício foi convertido em uma habilidade ofensiva, permitindo que ele utilize novamente o Julgamento da Luz. Com apenas 3 minutos e 46 segundos restantes no cronômetro, nosso garoto começa a invocar rajadas de luz que caem do céu, atingindo violentamente todo o campo de batalha. Em meio à confusão, o tempo continua correndo até restarem apenas 10 segundos. Conforme a contagem chega a 6 segundos, nosso garoto fixa o olhar no corpo de Nightshade, que começa a se desintegrar, e dá leves tapinhas nas próprias costas por ter conseguido chegar até ali. Quando o cronômetro marca 3 segundos, o sistema finalmente anuncia que ele derrotou o chefe da masmorra e conquistou o título de aquele que superou o primeiro desafio. Ao mesmo tempo, que estava observando tudo, comenta que agora parece haver uma razão clara para Jerry ter sido escolhido. Ela então estende a mão e pede que o garoto vá até o templo dela. Após a derrota do chefe, o estigma da morte desaparece completamente, e nosso garoto recebe alguns pontos de experiência. Ele também obtém um item de fabricação chamado Núcleo de Nightshade, além de um equipamento chamado Armadura das Sombras. O sistema ainda informa que ele subiu 3 níveis e reafirma a conquista do título de aquele que superou o primeiro desafio. Depois de verificar suas qualificações, o sistema avisa que está chamando-o novamente para ir ao seu templo. Momentos depois, ele é transportado para diante de uma enorme entrada que leva diretamente ao templo de Logo na entrada, um monstro gigantesco emerge das sombras e avança em sua direção. Nosso rapaz salta para trás assustado, mas chama o monstro pelo nome, Garmer, e pede que ele conduza o convidado para dentro. Jerry segue Garmer pelo interior do templo enquanto chama por Rudy então aparece e comenta que não esperava que ele tivesse sucesso, parabenizando-o por superar a prova que ela mesma lhe impôs, referindo-se a ele como a criança nascida com o destino do adversário. Confuso, nosso garoto pergunta por que ela lhe concedeu o sistema Nornir e o fez passar por uma aprovação tão extrema, mas apenas sorri, enquanto o observa e afirma que ele precisa crescer como verdadeiro adversário. Ainda sem entender, Jerry questiona por que foi ele, especificamente o escolhido para carregar esse papel. Rudy então acrescenta que isso acontece porque ele nasceu com esse destino desde o início. Segundo ela, ele está destinado a se tornar o adversário dos grandes Aesir, e aquele que um dia matará o grande deus Odin. Ela explica que é exatamente isso que Loki e todos os outros esperam dele. Quando Jerry afirma que não consegue entender nada daquilo, responde que não há necessidade de compreender, pois desde o começo ele sequer tinha uma esperança de que isso realmente acontecesse. Irritado com as respostas vagas e sem sentido, Jerry demonstra sua frustração, mas coloca suavemente um dedo sobre os lábios dele e diz que ele deve se sentir injustiçado, já que provavelmente não consegue compreender por que sua vida teria de ser manipulada pelos deuses. À medida que ela se aproxima dele, como se fosse encostar os lábios nos dele, o lembra de que isso não envolve apenas os deuses que se opõem ao Aesir. Enquanto fala, ela o lembra de que aquilo não envolve apenas os deuses que se opõem ao Aesir. Enquanto fala, ela o empurra em direção a um portal que se abre logo atrás dele e afirma que o mundo está caminhando para a própria ruína. Odin deseja colocar tudo sob seu domínio absoluto, e para impedir que isso aconteça, será necessária a força do adversário profetizado. Enquanto nosso garoto despenca através do portal, ele protesta, dizendo que ela não deveria mandá-lo embora, pois ainda tem muitas perguntas sem resposta. Mesmo assim, Harry apenas diz para que ele fique mais forte, deixando claro que aguarda ansiosamente pelo dia em que eles irão se encontrar novamente. Logo depois de ser transportado, Harry se vira para alguém que estava por perto e pergunta até quando ele pretende continuar apenas observando, já que ela não se lembra de tê-lo convidado para aquele lugar. Pouco depois disso, Jerry cai no chão no mundo real,
tomado pela irritação por não ter conseguido nenhuma resposta concreta. Nesse momento, o sistema informa que ele recebeu o presente de Harry, uma habilidade passiva chamada Bênção de Harry, capaz de anular todas as aflições anormais que o afetem. Enquanto isso, o velho que estava espionando Harry pede desculpas por sua falta de educação, dizendo que simplesmente não conseguiu resistir ao saber que ela estava se encontrando com o garoto. Ele então pergunta como ela se sente após ter encontrado o menino pessoalmente. Harry responde que ainda não sabe, pois é cedo demais para tomar qualquer decisão, especialmente porque o adversário acabou de dar o primeiro passo. Ainda assim, ela admite que o crescimento dele foi maior do que havia previsto. Ela comenta que ele conseguiu vencer apesar do estigma que ela mesma lhe impôs e que, no fim, ainda conseguiu ficar diante dela, algo que considera um erro de cálculo afortunado. O velho se mostra aliviado ao perceber que o garoto está indo bem. Em seguida, Harry pergunta o que ele realmente quer dizer, afirmando que sabe que ele ainda guarda algo para falar, chamando-o de Mimir. Mimir finge não entender do que ela está falando, mas Harry o acusa de tentar manter essa encenação até o fim. Diante disso, Mimir pede que ela se acalme e admite que, pelo visto, não consegue enganá-la. Harry então afirma que o olho esquerdo do adversário é, sem dúvida, o mesmo olho que Odin sacrificou no Poço da Sabedoria. Ela tem certeza de que Mimir e Loki estão escondendo algo dela. Mimir implora, dizendo que gostaria de contar tudo, mas que ainda é cedo demais. Mesmo relutante, Harry concorda em esperar, mas deixa claro que não consegue simplesmente ficar parada. Quando Mimir pergunta quais ideias ela tem, Harry explica que o adversário ainda é imaturo demais. Segundo a profecia, inúmeras dificuldades aguardam por ele, e por isso ele precisa de um guia. Algum tempo depois, cerca de 7 dias antes da admissão de Mila na academia, Jair Run vai até a loja acompanhado de uma senhora para pegar alguns itens. Ela percebe que ele não parece muito bem, e pergunta se há algo o incomodando. Mas nosso garoto diz que não é nada. Mesmo assim, ela o conduz para comprar o restante das coisas de que ele vai precisar. Apesar de ter dito que não era nada, o que realmente passa por sua mente é o fato de ter passado por tantas coisas sem obter respostas e, no fim, ter acumulado ainda mais perguntas. Pelo menos, ele conseguiu adquirir a habilidade passiva Bênção do Inferno e uma habilidade de Rank ES. Nosso garoto também possui outras habilidades de Rank ES. Uma delas se chama Abençoado pelos Deuses, que acelera drasticamente o crescimento do usuário por meio da bênção divina. Outra é o Olho Absoluto de Deus, capaz de atravessar falsas ilusões e enxergar a realidade absoluta. O Rank ES é algo que Jun nunca tinha visto antes no sistema ES. Esse rank é a abreviação de extraordinário e parece representar habilidades que existem fora das normas do próprio sistema ES. Ao pensar que os deuses que se opõem aos ES lhe concederam essas habilidades com o objetivo de fazê-lo matar o grande deus Odin, ele se sente sobrecarregado mais uma vez. Seus pensamentos profundos são interrompidos quando ele percebe que a mulher que o acompanha está pagando 300 milhões de WS por uma simples lâmina de mana, que é apenas um item descartável. Quando ela abre uma longa lista no celular com tudo que ainda precisam comprar, Jun fica preocupado. Horas antes, essa mulher, chamada Park Han, havia se aproximado dele dizendo que fazia parte da guilda Yangua. Aparentemente, Seungen queria lhe dar um presente, já que sua admissão na academia Milas estava próxima, e Jun acreditava que viriam apenas comprar alguns elixires e artefatos no máximo. No entanto, aquilo estava em uma escala completamente diferente. Depois de despejar várias sacolas nas mãos de Jun, ela sugere que agora deem uma olhada em armaduras. Jun a interrompe e diz que não precisam comprar nenhuma armadura, pois ele já possui algo que pode usar. Então, ele mostra a armadura sombria que recebeu de Nightshade, a qual concede uma habilidade de furtividade quando equipada. Sendo uma armadura de classe B, ele tem certeza de que não existe nada melhor que possam comprar, especialmente por também oferecer furtividade. Quando Hunt percebe essa habilidade, ela pergunta se ele não gostaria também de um artefato que conceda furtividade, já que esse é um item extremamente desejado por saqueadores, embora seja difícil de encontrar em um lugar como aquele. Jerry responde que não. Ele acrescenta que seria difícil conseguir algo assim, a menos que tivesse sorte de encontrar em uma masmorra, já que poucas pessoas dominam essa habilidade. Han concorda, dizendo que o único saqueador do país que possui furtividade é seu irmão. Logo depois de dizer isso, ela se afasta, e Jerry pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Então, ela revela que o gerente Park Sung é seu irmão. Essa informação choca Jerry, e enquanto ela se afasta, ele não consegue acreditar, já que Han e Sung não se parecem em nada. De repente os olhos de Jerry começam a brilhar intensamente, e o sistema Nornir informa que uma entidade desconhecida está ressoando com ele. Ele começa a sentir náuseas e, de repente vê um rastro de luz semelhante ao que havia visto no tesouro do portão. Quando corre para seguir essa luz, Han o chama, mas ele diz que vai se afastar apenas por um momento. Enquanto segue o rastro, sua habilidade Olho Absoluto de Deus é ativada, atravessando uma falsa ilusão e revelando a verdade. O sistema informa que a primeira habilidade de baixo nível do Olho Absoluto de Deus foi desbloqueada, concedendo a ele a habilidade chamada Detecção. Detecção também é uma habilidade de categoria extraordinária, que permite verificar itens não avaliados, além de anular habilidades de furtividade ou habilidades fantasmagóricas de um oponente. Enquanto observa aquilo, surpreso, o sistema Nornir ativa automaticamente a habilidade de Detecção.
Em outro lugar, uma luta de combate corpo a corpo acontece e é rapidamente encerrada quando um homem chamado Enion derrota seu oponente. Alguns espectadores comentam sobre como Royon é fenomenal, mas deixam claro que a diferença de talento entre ele e seu adversário era absurda, motivo pelo qual acreditam que ele se tornará um saqueador de classe S no futuro. Quando Royon deixa o campo de luta, seu pai o elogia pelo bom trabalho, mas o alerta para não se empolgar, já que aquela vitória era óbvia. Sem qualquer empolgação nos olhos, Royon responde que já sabia disso. Em seguida, seu pai sugere que ele se prepare para a próxima atividade planejada e pede que vá tomar um banho. Enquanto está no banho, Royon reflete sobre como despreza essa vida cansativa, onde suas próprias opiniões e desejos não têm importância alguma. O rei que ele sonhava se tornar não era nada parecido com aquilo, e ele se pergunta em que momento tudo acabou se tornando assim. Volta à loja, o sistema Nornir apresenta a Jun um item de equipamento chamado Mistiltine. Trata-se de um item de tipo crescimento, um ramo de visco que foi responsável pela morte de Baldu, o filho de Odin. Esse item cresce junto com o usuário e contém uma quantidade inimaginável de magia. Além disso, concede a habilidade passiva Percepção de Mana. Essa habilidade é classificada como Rank A e aumenta ao máximo a capacidade do usuário de detectar mana. Jerry fica animado, mas ao mesmo tempo desconfiado. Ele se pergunta se isso não passa de mais um truque do sistema Nornir. Mesmo assim, ele continua seguindo o rastro de luz e acaba passando por Royon no meio da loja. Enquanto isso, o pai de Royon escolhe várias peças de equipamento para ele. Quando Royon questiona se realmente precisam comprar tanta coisa, seu pai insiste que tudo será útil, afinal, ele se tornará um saqueador de classe S. Não faz sentido economizar com algo assim. Royon ainda tenta argumentar, dizendo que gastar tanto dinheiro pode afetar a taxa hospitalar de sua mãe naquele mês, mas seu pai o silencia imediatamente. Ele diz que isso não é algo com que Royon deva se preocupar. A única responsabilidade dele é treinar. Como sempre, Royon concorda em silêncio. Enquanto segue seu pai pela loja, ele começa a se perguntar o que diabos está fazendo com a própria vida. Várias pessoas o reconhecem e comentam sobre o que um gênio do combate estaria fazendo ali. Alguns até tentam tirar fotos. Royon ignora tudo isso. Dentro de si, ele se pergunta se essa é realmente a vida de invasor que ele imaginou. Qual a diferença entre isso e ser um macaco preso em um zoológico? Quando era mais novo, no dia em que despertou suas habilidades, sua mãe sorriu suavemente e acariciou sua cabeça. Ele sonhava em se tornar um invasor naquela casa escura e miserável, porque acreditava ser um raio de luz capaz de mudar tudo. Mas essa luz não durou muito. O desejo de seu pai de explorá-la acabou apagando tudo. Agora, como um robô, ele apenas obedece ordens. Uma ferramenta vazia. Ele se pergunta se realmente consegue sobreviver 3 anos na Academia Mills estando tão patético assim. De repente, uma mensagem ecoa pelos alto-falantes da loja. Uma ruptura de masmorra ocorreu nas proximidades. Monstros começaram a aparecer. A agência já enviou invasores para lidar com a situação, e todos são instruídos a seguir calmamente os funcionários. Rupturas de masmorra acontecem quando uma masmorra não é limpa dentro do tempo limite, fazendo com que monstros transbordem para o mundo real. Funcionários tentam acalmar as pessoas enquanto orientam a evacuação. Enquanto o pai de Royon segue em direção à saída, ele percebe que Royon ficou para trás. Ele pergunta por que o garoto não está seguindo. Seu pai lembra que Royon é um gênio, alguém com potencial para controlar toda a Coreia no futuro. Se ele se machucar ali, isso só... Mesmo concordando que os invasores da agência devem dar conta da situação, Roon não consegue ignorar uma coisa. E os civis? Aqueles que não têm força para se proteger, essa é sua chance. Ignorando os gritos de seu pai, ele corre na direção oposta. Para Roon, aquele momento é a oportunidade de provar que pode ser um verdadeiro invasor. Ele diz a si mesmo que precisa descobrir se o seu eu atual ainda se parece com aquele garoto que queria orgulhar sua mãe. Mas tudo para quando ele se depara com um grupo de goblins de aparência grotesca. Eles parecem confusos e animados ao vê-lo. Roon congela. O suor escorre por seu rosto. Seu corpo simplesmente não responde. A única coisa que se move são suas pupilas, tremendo de medo. Os goblins avançam. Ele tenta se forçar a se mover, mas não consegue dar um único passo. Quando um deles se aproxima o suficiente para atacá-lo, Roon se pergunta por que não consegue reagir, mesmo tendo sonhado tanto em se tornar um saqueador. São monstros de baixo nível, então por que ele está com tanto medo? Antes que o ataque aconteça, o Goblin é esmagado contra o chão. Roon observa aquilo em choque, tropeçando para trás, enquanto uma figura estranha pergunta se ele é Ion. Algum tempo antes, Jun havia comprado um item usando 50 mil ao dobro de seu próprio dinheiro, quando Han o chamou em pânico. Ela pergunta o que houve, porque ele correu para o canto dos itens não avaliados. Tudo o que ela vê é um simples pedaço de pedra na mão dele. Jun se pergunta se aquilo realmente parece apenas uma pedra para as outras pessoas. Ele decide não explicar nada e diz que não é nada demais. Nesse momento, o anúncio da ruptura da masmorra ecoa pelos alto-falantes. Antes que Han consiga responder, Jun sai correndo novamente e quebra a janela da loja, pulando para fora. Ao descer, ele vê o grupo de goblins logo abaixo. Assim que aterrissa, dispara várias flechas sagradas, derrubando vários monstros instantaneamente. Percebendo que há mais goblins do que imaginava,
Jerry entende que será difícil lidar com todos sem vítimas. Mesmo assim, ele rasga a carne dos pequenos monstros usando correntes de relâmpagos, combinadas com mais flechas sagradas. Saltando pelos prédios da cidade, ele encontra Rum cercado. Sem hesitar, Jerry se lança sobre o Goblin que estava prestes a atacá-lo. Confuso, ele pergunta se o garoto é Anion. Ele não esperava encontrar aquele gênio infeliz em um lugar como aquele. Ainda abalado, Anion pergunta quem ele é, mas Jerry ignora a pergunta e diz que vai precisar da ajuda dele. No meio da fala, Rum percebe um Goblin se aproximando por trás e tenta avisá-lo. Jerry não se move nem um centímetro. Ele apenas diz que já sabe. Sem sequer se virar, ele ativa suas correntes de... O relâmpago corta e rasga a parte superior do corpo do zumbi, como se fosse uma faca atravessando manteiga. Os olhos de Rum se arregalam na hora, enquanto Jerry tenta explicar que eles não podem permitir que os monstros alcancem a área residencial. Quando nosso garoto pergunta se ele pretende continuar sentado no chão, Rum reage imediatamente. Se levanta e corre para pegar uma arma. É estranho, mas no instante em que ele escuta aquelas palavras, o medo que estava sufocando seu peito simplesmente desaparece. Isso é ser um invasor. E agora, o que ele precisa fazer é salvar pessoas. Eles avançam um pouco mais e acabam encontrando outro grupo de goblins. Jerry então pergunta a Royan se ele sabe usar uma habilidade chamada provocação, uma técnica capaz de atrair a atenção dos inimigos ao redor. Em seguida, ele pede que o garoto mantenha todos os monstros focados nele e provoque o máximo que conseguir. Jerry pergunta se ele consegue fazer isso, e Royan responde com um aceno positivo. Ao invocar sua espada, Rum percebe que não pode mais hesitar e que precisa fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Ele ativa sua habilidade ativa, conhecida como Rugido do Provocador, e crava a espada no chão, liberando uma enorme quantidade de energia que faz com que todos os monstros em um raio de 50 metros voltem os olhos para ele. A habilidade Rugido Provocante atrai completamente a atenção de todos os goblins. Jerry percebe então que essa habilidade é de um nível bem mais alto do que a simples provocação, e fica surpreso ao notar que aquele garoto consegue usá-la repetidamente. Jerry se lembra de sua vida passada e de que, antes de regredir, Royan havia se tornado apenas um invasor de classe B. Nunca ficou claro se isso aconteceu por causa da mentalidade fraca que ele demonstrou há pouco tempo ou por outro motivo. Apesar de sua fama atual, Royan teve uma queda rápida no passado, o que lhe rendeu o apelido de Gênio Infeliz. Ainda assim, Jerry acredita que uma mentalidade fraca pode ser corrigida. Quando Jerry ativa sua corrente de relâmpagos, ele tem certeza de que Royan é uma carta extremamente valiosa que pode ser bem aproveitada. Durante a luta, ele sugere que acabem logo com aquilo, e o rapaz concorda de forma animada. À medida que as correntes de Jerry rasgam a carne dos goblins, Royan corta os inimigos sem hesitação. Pouco tempo depois, o chão está completamente coberto por cadáveres de goblins. Quando um dos invasores finalmente chega ao local, ele observa a cena e se pergunta o que diabos aconteceu ali. Os dois garotos olham para ele sem demonstrar expressão alguma, e o homem se apresenta como Park Gyun-han, da agência de invasores, perguntando se foram eles dois que cuidaram de todos aqueles goblins. Olhando para Jerry, Royan responde que sim, e Gyun-han reconhece imediatamente seus traços faciais como pertencentes ao famoso Royan. Gyun-han já tinha ouvido muitas pessoas chamarem aquele garoto de gênio, mas ele deveria ter apenas idade para estar entrando no ensino médio. O outro rapaz ao lado de Royan aparenta ter uma idade semelhante, o que torna ainda mais difícil de acreditar que os dois tenham derrotado tantos monstros sozinhos. Confuso, Gyun-han admite que não faz ideia de como relatar aquilo aos seus superiores. Nesse momento, Jerry diz que gostaria de conversar com ele sobre isso. Ele pede que Gyun-han informe que a agência foi responsável por resolver a situação, já que ninguém acreditaria que dois garotos deram conta de todos aqueles goblins de qualquer forma. Ainda confuso, Gyun-han responde que isso é claramente uma violação da lei, mas nosso garoto explica que só seria um problema se houvesse alguém que tivesse visto o que realmente aconteceu. Gyun-han esclarece que, por se tratar de uma organização governamental, não é algo que ele possa simplesmente decidir por conta própria. Ainda assim, ele garante que manterá tudo em sigilo, desde que Jerry não queira chamar atenção. Ele acrescenta que os garotos ainda receberão a recompensa pela caça dos monstros. No entanto, Jerry diz que não há problema algum e propõe que toda a recompensa fique com Royan, além de manter em segredo o fato de que ele esteve ali. Como Jerry possui o patrocínio de Yan Jis, ele não está com falta de dinheiro de qualquer forma, e acredita que é melhor não atrair atenção desnecessária, especialmente com a inscrição militar se aproximando. Além disso... E pra você que chegou até o final, tem um presente. Eu fiz o meu primeiro R$ 1 milhão com o YouTube e eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo, eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico o passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vem chorando. Isso é uma forma de deixar Royan em dívida com ele, o que pode ser extremamente útil no futuro. Like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir.
Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.